começando mais um episódio de Pode Riso Solto. E hoje o Pode tá no aspecto saúde. Hoje nós estamos aqui para falar de saúde, movimento, de postura. Tem bike, vai ter massagem, vai ter dicas, vai ter família. Hoje tá mesclado aqui. Hoje tá demais. Mas antes de começar esse episódio maravilhoso, já se inscreve no canal, né, galera? Já clica, curte, se inscreve, compartilha, comenta bastante, que a gente adora interagir com vocês. Exatamente. E lá nas nossas redes sociais também, né, galera? Deixa ali o seu comentário, interage com a gente, que a gente ama responder e ver o movimento lá nas nossas redes sociais. É isso aí. E também, aproveita esse episódio maravilhoso. Não esquece, pede seu drink, sua bebidinha lá na Adega 01. Eles estão com 2 unidades, hein, galera? Parabéns, conseguiram abrir a sua segunda unidade. Nós vamos deixar aqui o link do WhatsApp para vocês clicarem e pedir. Eles entregam na região de Taboão da Serra, então não esquece, hein? Aproveita essa sexta-feira maravilhosa. Novidade na loja 2, que são as caipirinhas. Exato. Então já corre, já aproveita, porque são maravilhosas, gente. E a gente já provou e, pode dizer que, literalmente número 1. É isso aí. Falando agora da nossa clínica maravilhosa, Kairos. Falando de cuidados, porque o episódio tá nesse É verdade, clima. tá nesse clima o episódio hoje, hein? Passei essa semana lá, fiz uns procedimentozinhos pra ficar melhor um pouquinho, né, amiga? Exato. E elas realmente cuidam, né, elas amiga? são maravilhosas. A gente tem um amor, um carinho gigantesco por esse espaço. Vai lá conhecer, gente. Aproveita. Tá demais. Elas são demais. Desconto de final de ano também. Elas estão com promoção de Black Friday, então já corre, Não já perde. vai aproveitar. E lembrando que vai ter o sorteio. 1000 seguidores! Tá quase, gente. Vai lá, vamos concorrer a esse sorteio maravilhoso pra ficar, Quem não quer ficar com bocão pro final do ano. Maravilhosas. Arrasou. Agora vamos falar do nosso convidado. Vamos encher a bola do nosso convidado, que ele merece. Olha, vou te dizer, é 1000 utilidades. Fisioterapeuta. Famoso, tá? Fisioterapeuta dos famosos, tá? A gente já começa por aí. A gente já entrevistou o segurança do famoso, agora a gente tá com fisioterapeuta do famoso. Consegue atender, ser pai, marido, andar de bike. É ciclista. Pra mim é ciclista, não é não? E ainda se cuidar, porque vai malhar, gente. nem que seja de madrugada. Mas vai porque ele tá no foco e ainda ele se joga cuida. Futebol, né? Menino, não dá. Exatamente. Eu tô cansada só de começar aqui a falar, anunciar o nosso convidado, amiga. A gente vai receber o fisioterapeuta que colocou as mãos em celebridades da revista Caras. Meu Deus. E já saiu até no Globo.com, hein? Você viu aí? É. Vamos anunciar esse cara. Vamos, que eu tô empolgada. Seja muito bem-vindo, Felipe Crome. Obrigado. Imagina, Primeiro, Felipe. É um privilégio estar aqui. Pra mim, podcast Taboão da Serra, vocês são referência. Obrigada. Muito obrigada. Eu vi alguns esboços de alguns que saíram, começaram, mas nada tão recorrente, frequente e com pessoas da região. Acho que o que eu acho mais legal, todo mundo fala, nossa, Taboão da Serra, maior densidade populacional da América Latina, tem 12 mil pessoas por quilômetro quadrado. Mas eu às vezes me pergunto, cadê essas pessoas, né? Quem tá olhando pra cá? E podcast, o que eu tô vendo hoje com vocês, a alegria, a energia, é muito gostoso, muito legal e é um privilégio estar aqui. Obrigada, Felipe. Que bom que a gente tá conseguindo passar isso, né, amiga? Porque realmente a gente quer valorizar nosso foco. as crias do Taboão, vamos Exato. falar assim. Tem muita gente aqui, tem muito artista, tem muito profissional capacitado. E a gente realmente quer trazer esse foco. Somos daqui, então por que não valorizar, né? Exatamente, tem muita gente grande aqui. Você é um deles. Então a gente quer realmente mostrar isso pro mundo, porque a gente precisa valorizar a nossa cidade. Não é só aparecer lá na mídia, igual a gente tem como referência hoje famoso MC Daniel, Thiago Ventura, mas tem mais pessoas. Na área da saúde, quem é referência? Na área da estética, Felipe. quem é referência? Kairos. Então, a gente tem essas pessoas, esses materiais que precisam ser valorizados. Sim. E assim, a gente, na faculdade, a gente aprende a estudar, aprende a ganhar conhecimento e depois a usar esse conhecimento. Porém, o que eu vejo que falta
eu fui coordenador, monitor no último ano lá na faculdade de Anguera aqui de Taboão. Eu acho que o que falta é para os alunos e para as pessoas ensinarem a vender esse produto. Você não é tudo que você sabe, você é o que você vende. Claro que você tem que vender uma verdade e ser essa verdade. Sim. Porém, eu vejo que falta um pouco disso. Tem muita gente muito boa, muito qualificada, mas não sabe se vender. É verdade. Exatamente. Faz diferença Exatamente. esse momento de como você vai passar aquilo que você sabe, aquilo que você quer, né? Onde você está, onde você quer chegar. E isso realmente é um desafio, porque senão você entra no automático ali do pagar boleto e viver a vida assim e vai seguindo. Isso, e fora que ontem mesmo, você falando sobre isso, me veio na memória que nós estávamos numa conversa e realmente esse assunto surgiu, onde foi citado exatamente isso. É o seu nome. É a sua imagem, é o seu trabalho e até que ponto você quer passar o que você faz para uma pessoa virar e falar, eu quero que o Felipe faça. Eu quero que Verdade. o Felipe venha. Eu quero o Felipe para fazer. Então, assim, vai depender de você. Eu falo muito até para outros pacientes, para os alunos na época da faculdade. Você tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Você chegou no ambiente, é uma foto. A pessoa vai tirar uma foto de você. Do seu rosto, cabelo, barba, roupa. Se você chega lá e a pessoa vê você mal vestido, vê você com uma cara de cansado, não que não esteja, atende paciente com cara de cansado, mas a sua energia, o que você passa, você tem, é uma foto. Se você chega lá cansado, desmotivado, assim, sem segurança, sem certeza do que você faz, a pessoa tirou aquela foto, ela não vai te convidar mais, não vai chamar mais. Coisas muito simples, você chamar alguém para limpar a sua casa e a pessoa não fez aquele serviço bem feito, você vai ser, putz, você vai tratar bem, vai ser uma boa pessoa, não vai Muito ser rancorosa, obrigada. muito obrigado e tchau. Isso mesmo. Eu entro na casa das pessoas, meu serviço chega no quarto da pessoa, chega na sala da pessoa. Então, assim... Na intimidade, né? Exato. Aí a gente vai falar muito ainda sobre. Assim, você entrar lá, assim, tem isso da primeira impressão, tem a questão da energia, da intenção. E você, assim, como a pessoa tá te vendo e como você tá olhando a pessoa também. Se você tá lá deslumbrado, você assim, não... Enquanto eu tô olhando no olho, me dá um pouco de medo, me dá um pouco de insegurança, tenho vergonha, normal, igual qualquer pessoa. Sim. Mas só que o medo existe, ele é normal. O medo foi o que trouxe a gente até aqui hoje. Se eu não tivesse medo e achar que eu sei tudo em todos os casos clínicos, em todos os pacientes, eu ia deixar de aprender. Ia deixar de atribuir e trazer conhecimento para mim mesmo. Podem me tirar tudo, mas não vão tirar o que eu sei. Exato. Então eu tenho que ter conhecimento. E quando eu chego lá para atender e eu tenho a segurança, porque o medo me trouxe a vontade de querer estudar, de querer saber, de querer entender, de querer ter todas as minhas dúvidas sanadas. Hoje com o chat GPT, pô, quem não sabe de alguma coisa... Exato. Não tem como. Pergunta ali que vai te Sim, responder, cara. é que você não sabe perguntar. Não é que você não sabe. Exatamente. Você não sabe perguntar. Se você faz a pergunta certa, a resposta vai vir. Com Vai certeza. vir e Vai vem vir. assim de uma forma incrível. Exato. Muito Ô, Felipe, eu quero saber se fisioterapeuta também sente dor, como que você tá hoje por aí, tá em manutenção, tá 100%, tá inteiro. A gente conhece os antídotos, né? E aí tem que seguir o caminho. O né? caminho. Você tem que orientar e você ser a verdade do que você orienta, né? Não adianta falar de saúde se eu não cuidar da saúde. Sim. Não adianta falar de higiene se eu não cuidar da minha higiene. Eu falar assim, pra mim, quais são os pilares de saúde? É você ter um bom sono, uma boa alimentação, uma boa hidratação e colocar o corpo em movimento. Pra mim, é um dos principais. Porque o corpo foi feito para estar em movimento e a mente para resolver problema. Se você não tá com o corpo movimentando e com a mente resolvendo algum problema, sua vida tá sem propósito. Então você tem que estar com o corpo em movimento. Eu falo movimento porque muita gente fala, é um boom de academia no Brasil, né? É o segundo maior país em número de academia, só perde para os Estados Unidos. Nossa. Tem muita Tem academia. muita gente fitness então, hein? Aí eu já não sei avaliar. Que nem academia tem. tem. Mas todo mundo fala assim, musculação, nossa, faço musculação. Eu era desse mundo, né, de musculação. Mas assim, pô, adianta você ter um corpo só musculoso e ele não ser funcional? Vamos falar de um caso aí da esposa do Bela, Graciane, né? Graciane. Ela teve uma ruptura de tendão patelar. Eu vi. Se músculo fosse o principal aspecto Ela nunca teria tido. de saúde, ela não teria rompido o tendão patelar em um movimento simples. Mas só que ali é um corpo lindo, estético, bonito, porém não tão funcional para dança.
É aquele corpo que você vê na revista e fala, nossa, perfeito, é um corpo de boneco. É um corpo de fisiculturista. De fisiculturista, um corpo de uma boneca, tipo assim, toda desenhada, porém não é um corpo funcional. E aí a gente, trazendo para o nosso dia a dia, para nossa vida, o que você quer? Você quer aquele corpo estético ou um corpo funcional? Eu Por quero isso que eu não... Saúde. Por isso que eu falo para os meus pacientes, assim, não é só musculação. Você pode fazer uma dança, você pode fazer uma corrida. É claro que eu sei, a base de tudo vai ser a musculação, vai ser o exercício resistido. Porque para você, quando você tiver velhinho, você levantar da privada, você vai precisar ter músculo. Para você ser independente na sua terceira idade, você vai precisar ter músculo. Então a base é a musculação. Mas enquanto a gente está nesse meio do caminho, 30, 40, até uns 50 anos de idade, coloca o corpo em movimento. Depois, se você tiver alguma lesão, alguma coisa que você precise tratar, um corpo em movimento é muito mais fácil você organizar e tratar. Então, tipo assim, já teve épocas que eu engordei muito, emagreci, mas eu nunca parei de treinar, parei de treinar. Mesmo comendo besteira com 10 quilos mais do que eu tô hoje, nunca parei de treinar. Porque, assim, treinando, eu tô mais perto do que eu quero ser. Verdade. Se eu não tô treinando, tô me alimentando mal, dormindo mal, comendo mal, não cuidando da minha parte psicológica, aí eu tô muito mais longe de onde eu quero chegar. E saúde, esses são os pilares. Mas, assim, cada um desenha um algoritmo dentro de si, com base nas suas experiências, no seu primeiro setênio de vida, você aprende muitas coisas com seu pai, com a sua mãe, no seu segundo setênio, no terceiro setênio, que aí você cria um ser humano, você cria um adulto. E aí ali, nas suas primeiras infâncias, que você moldou o seu modelo de felicidade, de alegria, de tristeza, e aí na sua fase adulta você vai buscar. E a vida, pra mim, nada mais é que uma repetição de padrão. Se você for investigar mesmo seus setênios, por exemplo, hoje vocês estão aqui com um podcast querendo trazer essa alegria, trazendo essa alegria, essa energia, porque em alguma coisa na sua primeira infância, na sua segunda infância, gravou em vocês essa vontade, esse desejo. E assim, eu vejo que pra vocês é por amor. É por amor. Hoje é por amor. E eu acho que essa é a essência. Se você colocar amor, carinho, dedicação, com base nas suas primeiras infâncias ali, nas suas primeiras marcações de evento, você vai conseguir trazer felicidade, alegria e, consequentemente, saúde. Que legal! Nossa, adorei, ô Felipe, que você foi, sabe, lá atrás, assim, pegou alguns marcos da gente. Muito legal. Porque querendo ou não, o nosso subconsciente, ele ele traz, né, muitas memórias e realmente faz com que a gente faça. Você falando referente a isso, a gente fica muito feliz, né, amiga? Porque realmente a gente tá colocando todo o amor que a gente pode aqui, realmente. Pra ser uma troca genuína, tanto que sabe? a gente tá aqui conversando com você e eu tenho certeza que a mesma impressão que você teve da hora que a gente chegou é a mesma da gente conversando aqui, porque a gente não mudou nada. A gente é a mesma. A gente só tá rindo menos, né? Não, eu acho que indo mais, o que eu vejo nos vídeos, no podcast, primeira vez que eu conheço vocês pessoalmente, o que eu vejo lá é o que tá aqui. Que legal. Não tem nada de diferente. Então, legal. é isso mesmo, porque a gente tenta ser realmente a gente, real. E é isso, sabe? A gente não cria um personagem pra poder mostrar nada pra ninguém. A gente tá aqui pra mostrar a realidade de verdade. E Felipe, você comentou na primeira vez que a gente saiu encaminhando, né, o nosso primeiro episódio pra várias pessoas. E marcou muito nós duas, porque você respondeu falando, podcast não tá bom da Serra? Marcou bastante. Porque foi um comentário, algo que né? toda vez que a gente fala, realmente o Felipe falou, podcast não tá bom da Serra, tipo, como assim? Porque é uma coisa nova, que você não vê, que não já teve, pode ter alguns... Duas meninas também. São duas mulheres, é uma vibe totalmente diferente, porque a gente tá aqui pra gente realmente trazer alegria, trazer a parte, do ser humano, mas a parte também de como que o ser humano lidar com a vida de uma forma mais leve. Então a gente tá aqui pra trazer isso. E é diferente. É uma coisa diferente. E aí a gente ficou muito surpreso quando a gente... Aí eu falei, nossa amiga... E aí a gente sempre fala disso. E trazer para as pessoas daqui verem as referências aqui. O Tsubasa, que foi assistir a Copa do Mundo. Exatamente. Cara, o cara mora aqui. E aí você vê que, tipo assim, o seu sonho não tá longe. Basta você acreditar. Ali a energia positiva chegou e ficou, viu? Exatamente. Chegou e ficou. Porque é inacreditável. Você não sai desmotivado de perto do Felipe. Do Matheus. Não sai. Ele é muito, sabe? Então, assim, essa frase marcou a gente assim, a gente vai levar ela até o fim. Tipo, a gente vai estar a gente podcast mudou, cresceu, tá maior, não sei o que, mas a gente sempre vai lembrar dessa frase. Porque, assim, marcou realmente o nosso início. Essência.
Exatamente. Essência, exatamente. A gente ter essa construção. O que é o cheiro, né? O perfume. É uma... Memória olfativa. Não, eu acho que assim, um perfume ele vai trazer uma memória olfativa, mas você inspira, esse cheiro gera uma onda vibracional, essa onda vibracional vai trazer alguma memória no seu cérebro. Uhum. E aí, o podcast tá bom, acho que essa é a essência, nunca vai perder. Uhum. Nunca vai perder. Agora eu vou falar um pouco sobre o que ele falou agora, referente aos músculos, referente ao cuidado do corpo, referente à saúde, que ele comentou, você vai precisar de músculo. Mesmo quando você estiver velhinho, você vai precisar do músculo ali para levantar. E eu vou te falar, Felipe, a minha avó morreu com 90 anos, mas a minha avó morreu saudável. Eu nunca vi minha avó praticamente pegar um ônibus. Ela andava muito. Muito. Se ela ia daqui no Parque Pinheiros, ela ia daqui no Parque Pinheiros andando e voltava andando. Porque para ela era libertador, era um momento que para ela era de felicidade. Ela sempre estava caminhando, ela sempre estava ali. E aí você olhava assim para as pernas dela, você falava assim: "Minha filha, você malhou". Foi porque a perna dela sempre foi muito definidinha assim, ela sempre foi porque ela realmente queria ter saúde, ela queria ter isso. Para ela não se levantar e andar era o fim da vida e ela morreu. É o que eu falei no início, não é musculação só em si. Uhum. É o corpo em movimento. Exato. Você colocar o corpo em movimento. Exatamente. Se movimenta. Exatamente. Porque um corpo em movimento é uma mente em movimento. Assim, água parada vira esgoto. A água tem que estar em movimento, estar corrente, para ela ser oxigenada, ser hidratada, ser nutrida. Enfim, o corpo tem que estar em movimento para trazer oxigênio para aquele tecido. Exato. Então, se eu contraio e relaxo o músculo, o que eu estou fazendo? Levando sangue, levando nutriente para gerar ATP, para gerar energia. E essa movimentação, eu vou trazer vida. Exato. Nossa, realmente. Você indo a fundo, você não para pensar nas coisas dessas. Só o Felipe vindo aqui pra gente saber dessas coisas. E como que você começou na fisioterapia? Falar a verdade, eu tinha me matriculado para estudar engenharia elétrica. Meu Deus, você era Nossa! maluco. Que diferença! Caramba! Mas que era na Uninove e era lá em Santo Amaro o campo deles. E assim, comecei a trabalhar com 12, 13 anos de idade. Novinho. Eu trabalhava numa empresa que pintava caixa de pizza. Era muito legal. Eu lembro que eu com uns 14 anos de idade, o dono da empresa já deixava a chave comigo. Era uma empresa pequena, tinha uns 4, 5 funcionários. Caramba, você já tinha responsabilidade. Mas eu já tinha responsabilidade de, assim, de ver se tá tudo dando certo, se as coisas estão acontecendo. Se tava rodando tudo bonitinho. Se tava rodando bonitinho, de fazer o que tem que fazer. Mesmo sendo o mais novo de todos ali. Caramba! Eu não vou dizer que eu mandava, mas assim, eu organizava e dava ordem. Sim. É que você já nasceu com o espírito de liderança, né, Felipe? Já tá instalado aí. Tem algumas pessoas que já nascem realmente com isso. Não que elas nasceram para ser chefes, mas tem gente que já nasce com esse espírito de liderança ali, de saber organizar, de saber direcionar. Aí, dessa empresa, eu falo que dali, acho que começou a nascer a minha massagem em si. Porque para pintar as caixas era manual, não sei se o screen que fala, né? É aquelas telas assim, pintar um por um. Então, meu antebraço é grande e forte por causa disso. De tanto exercício que você fez com 12 anos. Desde aquela época, já vinha fazendo. Aí, depois disso, eu fui para uma empresa... Do lado do Ricoh tem o japonês, muita gente conhece como japonês, que é o Teruyama. Também com 17 anos de idade, já fui registrado. Minha mãe teve que ir lá, porque não podia antes. Era menor. Eu já fui registrado, minha mãe assinou lá para eu virar CLT. Aí fiquei lá até os 19 anos de idade. Aí no dia que eu tava de folga de lá, aí eu já comecei em outra empresa, que eu comecei a trabalhar na TIM. Meu Deus! Com meu irmão, que fez essa ponte, levou eu para esse local de trabalho. E aí... Lá, trabalhando na TIM, também trabalhei um tempo no Shopping Taboão, acho que um ano e meio, mais ou menos. E aí, trabalhando na TIM, aí eu comecei, ter dinheiro para pagar minha faculdade e para estudar. Claro que depois eu fiz o FIES, me ajudou muito, muito mesmo. Porque eu acho que, não sei se eu ia ter dinheiro para pagar. 100%. Mas, assim, eu acreditei que vai dar certo. É isso, com certeza, a gente acredita. Aí... Trabalhando no shopping, de manhã eu vendia plano... De manhã eu estudava na Anhanguera, no Campo Limpo, fisioterapia. No entanto, foi um dos motivos de eu ter mudado,
pra fisioterapia, porque eu fui pra uma faculdade mais perto, porque Sim. lá na Unimove Unimove era muito muito longe. longe. Tamaro, A É que logística é ruim. Você cria um sonho, mas você não cria uma realidade, né? Uhum. Quando você começa a trazer pra realidade, claro que houve orientações nessa fase da minha vida. E aí, quando eu trouxe pra mim, falei, putz, não vai dar mesmo, não, é muito longe, vai ser ruim. Ah, eu vou ter que estudar aqui perto mesmo. Aí Já era Anhanguera ou ainda era o antigo nome? foi o primeiro ano de Anhanguera. Ah, é? Tá Era a bom. Uniban e tava no Isso. primeiro ano de Anhanguera. Foi em 2012 que eu iniciei lá. Aí não tinha curso de engenharia elétrica. Falei, pô, não tem engenharia. agora? E agora? O que eu vou fazer? Meu pai trabalha, ele já se aposentou, né? Mas ele trabalhou 30 anos na Natura. E ele sofreu um acidente de trabalho lá. Em 97, 98. Eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Porém, aí eu lembro de eu criança ali com 6, 7 anos de idade, meu pai indo fazer fisioterapia e eu indo junto com ele. Então isso me marcou muito, assim, pô, tá Nossa. cuidando do meu pai, Que legal. que legal, putz. Aí quando eu tinha que escolher alguma coisa, bom, eu não sei muito, na verdade você não sabe nada nessa fase da vida, né? Muito difícil. Mas você vai escolher ou por alguma coisa que você tá perto, ou por alguma coisa que você tem alguma memória. alguma memória boa, alguma afetividade. E aí eu acabei escolhendo a fisioterapia muito mais por essa marcação de evento que eu tive na minha vida. E aí quando você chegou lá, no quarto semestre do curso de fisioterapia, aí já comecei a trabalhar numa clínica, que é uma clínica Luiza Sato, uma clínica de shiatsu, bem renomada em São Paulo. Assim, só em pontos muito bons, mais de 20 clínicas em São Paulo, uma clínica muito boa. Aí da clínica, que aí, assim, colocou eu no jogo lá. Sim. Aí colocou eu no jogo. Quando eu entrei na clínica, eu não sabia nem o que era shiatsu, nada. Eu também não sei. Shi é polegar e atsu é pressão, é uma pressão em pontos gatilhos. É o que o nome liberação miofacial, massagem relaxante, vende muito mais. Então, shiatsu é a mesma coisa. Entendi. Se eu falar que eu faço shiatsu, faço uma massagem relaxante. Tá bom, Aham. fechado. Entendeu? Aí, nessa fase da minha vida, eu entrei na clínica e da clínica começou a surgir os clientes particulares. E aí, por exemplo, se a clínica me paga uma porcentagem, na época era 25%, e se eu posso atender esse paciente na casa dele e ter o 100%, pô, é bem melhor. Sim. Mas só que eu não tinha carro, eu tinha moto. E aí, Como que leva a maca, como que leva tudo, né? Não Quem dá. quer dá um jeito. Aí você fez Ou acontecer. eu atendia no chão, atendia o paciente no chão. Não tem... Não tem o que fazer. Não Tem que atender. Tem que atender. Nossa, que tipo, legal. eu ia atendia no chão. O paciente colocava o tatamezinho, colocava... Assim, tinha que fazer acontecer, não tinha desculpa. Assim, eu falo que um dos dias que eu mais... Teve um dia que eu atendi, acho que 13 pessoas. Caraca. Meu Deus, Eu trabalhei muito. Tanto que, assim... Nunca comentei isso, mas assim, com 22 anos de idade, eu tinha comprado meu apartamento. Caraca, parabéns. Financiado, né? Comprado. Claro, Não, sempre eu- vai ser do mesmo jeito. Então, assim, eu me pergunto, caraca, como que se eu cobrava, sei lá, R$250 a sessão na época? E como que eu consegui juntar todo esse dinheiro? Você fazer as contas, meu, é muita gente que eu atendi. É muita gente. Ou seja, tipo... E cada paciente, eu falo que eu fecho os olhos, assim, é um livro em braille que eu vou ter que ler. Não sei o que vai acontecer, mas eu tenho a certeza que no final vai dar certo. É a única certeza, no final vai dar certo. Eu não sei o que vai acontecer. Se eu esquecer minha mala, se eu esquecer a maca, eu sei que no final vai dar certo. E já aconteceu? Já. Já aconteceu de eu chegar na casa do paciente e tem uma maletinha que eu levo o ultrassom, a pistolinha, o laser, as agulhas se eu precisar, bandagem, enfim. Mas já aconteceu de eu chegar na casa do paciente, putz, esqueci a minha maleta, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu olhei pra minha mão e falei assim, eu tenho um principal, Pirueta. é minha mão. E assim, e realmente... Se eu tivesse levado, eu iria usar, mas aí eu não ia explorar 100% da minha capacidade ali em tentar resolver aquele problema. Tentar tirar aquela dor, tentar aliviar aquele ponto gatilho, tentar aliviar aquela Sim. tensão. O trabalho manual, ele vai te dar, vai ser um pouco mais
cansativo, vai ser um pouco mais puxado do que você usar Os equipamentos? os equipamentos? Não? Não, porque é técnica. Claro que existe força, mas é técnica. Não é só força. Entendi. Porque força por força, muita gente tem força. Então todo mundo pode fazer massagem? Não. Mas aí, tipo assim, eu tento que ir além. Tem que tirar mais... Porque o corpo contrai, porque gera tensão. Ele gera tensão por uma hiperatividade. Como que acontece essa hiperatividade? É por um estado de contração contínua e voluntário que vai gerar tensão muscular. Então, por exemplo, eu tô aqui sentado. Você falou, ó, respira, solta o ar. Vocês automaticamente vão relaxar o ombro. Porque muita gente, quando fica sentado, acaba ativando o trapézio, assim, e gera essa hiperatividade, gera tensão. Essa tensão, a gente acumula principal 2 substâncias. Tem um acúmulo de cálcio e um acúmulo de acetilcolina. Essas 2 substâncias geram tensão muscular. Quando eu faço a massagem, eu aperto qualquer tecido, é uma força mecânica. Essa força mecânica tem uma resposta fisiológica. Essa resposta fisiológica é uma despolarização da membrana e eu tiro o acúmulo de cálcio que está dentro do tecido. Então, quando muita gente fala assim, não, se você faz massagem, é só massagem. Mas dentro da minha cabeça, eu falo assim, eu sei fisiologicamente, eu sei o que acontece dentro do tecido para ter a despolarização da membrana, para ter a retirada daquele cálcio, para ter aquela fibrilação, para ter o relaxamento do tecido. Nunca é só uma massagem, né? Vai além disso. Assim, aí talvez até por esse meu lado curioso, que eu cheguei onde eu cheguei porque eu assim, e eu não tinha chat GPT na época não. Foi na raça. Pega o livro e vai ler. Sempre gostei muito de estudar. Na verdade, tem algumas marcações de evento também na minha infância. Assim, eu sempre gostei muito do meu pai perto de mim. Sim. Eu sou o mais novo de 5 filhos que minha mãe teve. E eu sabia que, assim, se eu assistir o jornal, meu pai vai falar comigo. Porque, às vezes, no horário que ele não chega, ele estava trabalhando, quando ele chegava, assim, eu assistia as notícias e no final ia conversar com ele. Então, assim, eu tinha informação. E se eu tinha informação, eu tinha atenção. E aí, lembra que eu falei, a vida é uma repetição de padrão? Aí, se eu levo para minha fase adulta, se eu tenho informação, eu tenho atenção. Mas o que é atenção agora é tirar a dor da pessoa. E tirar a dor da pessoa vai me trazer dinheiro. E aí, se traz dinheiro, traz resultado. Aí, se traz resultado, traz indicação. É essa linha que eu imagino. Caraca, você calma aí. Você vai lá na sua infância pegando um marco que aconteceu na sua vida e você veio construindo isso pra você chegar até onde você chegou hoje. Conta, assim, uma curiosidade, tá? Uma coisa muito marcante que teve na sua infância. Porque você falou algumas coisas já que foram te trazendo e foram construindo quem é o Felipe hoje. Teve alguma coisa que te marcou pra você olhar e falar assim, eu sou o que eu sou hoje, muito por conta disso que me aconteceu aqui? Eu acho que é uma ordem que eu nunca vou inverter isso. Eu sou o mais novo de 5, igual eu disse. Mas quem é o mais novo quer mais atenção. Entendeu? E aí, como que você vai fazer pra ter mais atenção? Eu não vou ser mais velho do que o meu irmão mais velho. Não vou ser mais velho do que o meu pai. Impossível. Porém, isso é que, assim, não que eu vivi minha vida correndo atrás disso. Mas hoje eu tenho consciência, pelo estudo que eu adquiri, pela formação de coaching holístico que eu tive, pelas sessões que eu faço semanalmente. Acho que todo mundo precisa cuidar um pouco da mente também, não é só cuidar do corpo. Hoje eu tenho consciência disso, mas não que eu vivi a minha vida, falando, nossa, agora as pessoas imaginam assim, nossa, vou voltar na minha infância, ver o que eu tive, para ver o que aconteceu, o que mudou. Não, hoje eu tenho consciência, mas não que eu... Você foi realmente construindo. Hoje você consegue olhar para trás e enxergar, isso. Exatamente. É muito assim, muito se fala sobre livre-arbítrio. Assim, real, será que a gente tem livre-arbítrio mesmo? Ou se a gente é uma busca de uma felicidade que foi inserida na nossa primeira infância? E a gente criou um ser humano, uma criancinha, um neném, é um computador em branco. Você instala um software. É verdade. Esse software processa uma realidade. Qual foi o software que processaram e colocaram em você? Mas não é que coloca o pai... Você tem curso para ser fisioterapeuta, curso para ser médico, curso para ser tudo. Pai e mãe não. Pai e mãe não. Pai e mãe não. Você tem que aprender na raça. Né? Exatamente. É verdade. Eu tô no meu primeiro ano de formação. Meu filho tem 1 ano, o Dom. Ingrid, minha esposa. Estou em casa agora. Fisioterapeuta também, né? Fisioterapeuta também. E eu acho que, como você perguntou, a marcação de evento que eu tive na minha infância, que fez eu buscar
tudo, eu acho que o que eu vejo, assim, de ser o mais novo e querer ter atenção. E aí, assim, não é que meu pai ou minha mãe criou eu desse jeito, dessa maneira, mas eles colocaram sementes que, se você regar, germina. Se você não regar, e se eu tivesse medo, ficasse trancado, ficasse travado, ficasse com vergonha parado, eu não ia germinar, não ia crescer a árvore que eu acredito que tá... Que você é. E assim, tô me tornando, né? A gente nunca é. Você tá florescendo. Tô florescendo e, assim, a gente não fica velho. A gente é sempre a nossa Melhor versão. Melhor versão. Uhum. É sempre uma atualização do seu software, da sua vida, da sua realidade. Você tem mais 4 irmãos, todos homens. Todos. Então, vocês são 5 Jesus. irmãos homens. 5. Jesus, eu imagino sua mãe. Eu fico pensando no do meio, no irmão do meio, porque assim, o irmão do meio é o que mais sofre. Não sei, eu posso falar sobre mim. Eu sofri. Agora, Eu era muito mimado, sempre chorava, pra ganhar as coisas, assim. Meus irmãos que tinham uma... todo mundo fala, você deve ser uma... eu sou do meio. Eu sou Tá do vendo? meio. Como que é? A gente vai trazer sempre pra nossa realidade. Sempre. Você vai assim, o do meio sofre. Mas, porque você vai falar sobre a sua realidade. Isso. Eu vou falar sobre a minha realidade. Que é eu do sou mais novo. caçula. É. Vou trazer minha irmã caçula aqui, porque ela pensa igualzinho você. Mas, realmente, é cada um vai real. falar da sua realidade. Nossa, pra sua mãe, deve ter sido desafiador. Criar 5 homens. Caráter, condição, a época, 5 pessoas, sabe? É um desafio. Isso, e ó, antes de Taboão da você... Serra. E antes de você concluir, eu vou falar uma coisa que eu achei muito interessante e que, no meu ver, é algo que as pessoas... Se todo mundo tivesse isso, seria muito melhor. Você falou ali de um pedaço da sua vida, da sua infância, onde você falou que você associou o seu pai... Pra eu ter assunto, meu pai vai chegar e eu vou assistir o Que é jornal. muito legal. Porque aí eu vou ter Informação, assunto pra poder conversar com ele. Então, assim, meu pai chegou cansado e não me deu atenção. Tá. Você tentou, você achou uma forma de conseguir a atenção dele. Exato. Entendeu? Você fez com que você fez uma manobra pra conseguir a atenção dele. Então, assim, calma aí. Não é que ele não te deu atenção. O que você fez pra isso? Porque, assim, você mesmo novo, você conseguiu perceber que... Não culpá-lo, Não culpar ele por não fazer isso, porque ele trabalhava demais, não conseguia ter tempo. Você tentou achar uma forma de conseguir a atenção dele da melhor Que forma. cabia a você fazer. Então, mas só que o melhor ou pior é muito mais narrativo seu. Porque uma outra criancinha tem aquelas crianças birrentas. Isso. Ela quer atenção do mesmo jeito. Uhum. Qual que é a diferença? Eu querendo trazer informação pra ter atenção e outro birrento querendo fazer birra, brigar, gritar. Porque ele também quer atenção. Mas assim, você tem personalidades e você tem... são 12 personalidades e você tem 5 temperamentos. Você, com base na sua essência mesmo, você vai olhar aquilo e você vai criar uma escolha e uma realidade, né? Com base na sua personalidade e no seu temperamento, que você foi, assim, digamos que divinamente, por Deus, você foi atribuído a você. Aí ali já começa a construção da sua saúde, da sua felicidade. Por exemplo, tem pessoas que em traumas da infância acabam crescendo e trazendo doença, mas não é, será que todo mundo quer ficar doente mesmo? Ou será que ela quer uma atenção de alguma coisa? E é muito complexo, é muito complicado, mas assim, de marcação de evento nas primeiras, segunda infância, assim, eu digo que quando a gente vai para esse tema de mente, de saúde, de felicidade, é muito complicado você querer julgar uma história e é muito complicado você querer se punir a sua história. Você não julga alguém, você quer se comparar com aquela pessoa. Se você vai falar que o outro é ruim, é porque você quer se sentir melhor. Se você vai falar que o outro é melhor, é porque você quer se sentir pior. Então, na mesma linha de saúde, felicidade, são caminhos. São escolhas que no final, assim, você tá feliz, você tá bem. Se você cria uma máscara para viver sua vida, ok, você tá feliz, tá pagando seus impostos, não tá maltratando ninguém, não tá ferindo os 10 pecados capitais. Então, se você tá nessa linha, eu acho que você vai conseguir saúde, você vai conseguir felicidade, você vai conseguir coisas boas, né? A gente tá aqui para isso, né? Olha, vê você, caçula.
falando dessa forma, tendo essa consciência e tudo mais, a gente só precisa parabenizar sua mãe, Exato. porque ela criou, assim, Um homem. filhos maravilhosos. 5 filhos homens. 5 filhos Hoje, homens. assim, eu crio, junto com a minha esposa, né, até um paciente falou comigo, nossa, é muito bom ser um pai presente. Eu falei, mas pô, nem passa, mas como assim que é um pai presente? O que é? Mas você tem escolha entre não ser presente ou ser presente? Porque nem passa na minha cabeça isso. Mas não, como assim que é ser o pai? Porque se eu posso ser presente, porque eu posso ser ausente. Mas nunca passou na minha cabeça ser um pai ausente. Exato. Não tem como, porque por mais que meu pai trabalhasse, minha mãe era assim, aquela correria, cuidar de... Era uma creche, assim, criança. eu imagino. Eu nunca senti eles ausentes. Ausentes. Então, assim, nunca passou na minha cabeça, você é ausente? Como assim? Não, eu não tenho escolha. Eu vou cuidar do meu filho, vou dar o meu melhor, vou trabalhar, vou estudar, vou ganhar dinheiro, vou proporcionar o melhor que eu puder para ele. Depois ele, na fase adulta, vai tomar as decisões dele. Olha, Felipe, Admirável, o Felipe. que tem de pai ausente, Exato, a gente bem sabe. gigantesco, assim, sabe? E realmente, foi um paciente que falou isso pra você? Foi. E o paciente falou isso pra você realmente porque, infelizmente... Ele sabe que é uma realidade. Né? E realmente é uma realidade assustadora. Porque você vê mais pais ausentes, entendeu? Então, assim, quando você vê um pai presente, você fica surpreso. É uma coisa realmente que você fala, meu Deus, como que ele consegue? Que diferente, Que né? diferente. Porque, assim, tem muito pai ausente. Assim, é mais fácil você sobrecarregar uma mãe. É mais fácil você sobrecarregar a avó. É mais fácil você sobrecarregar qualquer pessoa. Porque é muito mais fácil você virar e falar assim, eu fiz massagem o dia inteiro, eu escutei coisa o dia inteiro, eu trabalhei o dia inteiro. Tô cansada. Toma o celular. Eu não... Ai, pai, eu quero... Pai. Seu pai tá cansado, filho. Vamos. Então, assim, existe. Existe. Mas Entendeu? Mas é do querer. do querer. Você tem que querer. Então, assim, realmente, você quer ser pai vai além do que você apenas ir lá e registrar e falar, eu sou pai. Entendeu? Hoje então, são assim, outros tempos também. A gente tem que, querendo ou não, entender que hoje a mulher também trabalha. Então a mulher também sai, ela também acorda cedo, ela ainda cuida da casa. Então é outro cenário de assim, antigamente, eu não vou né? dizer que eu não sou perfeito. Claro Todo mundo que tem defeito. não, Eu com certeza. Não crio Mas assim, eu sei que no que eu posso fazer, eu Você me faz. dedico a ser sim, melhor. exato. Não vou dizer que assim, às vezes não ajudo tanto em casa, mas pô, o que eu puder estar perto, estar presente do meu filho, cuidar dele, ajudar a Ingrid, fazer a família existir. Sim. Fazer a nossa família existir. Exato. E todo dia a gente cria várias memórias pra ele. Isso, Eu tenho uma e curiosidade, Felipe. Você já pensou em fazer algum tipo de curso coach? Você sendo coach? Então, eu Palestrante, tenho uma né? formação. Eu tenho uma formação de coach. Eu estudei 2 anos, uma pós-graduação com o Dr. Joe. Gênio. Caras mais inteligentes que eu já conheci. Que demais. Eu tive aula com ele, assim, tive aula com o Geraldo Alckmin. Então, assim, na turma era a mesma coisa, eu era o mais novo. Eu acho que na época eu tinha uns 23 anos, mas a média de idade... muito novo. A média de idade Desculpa, 23 não, acho que uns... foi logo o primeiro ano que eu terminei a faculdade, foi 23, 24, exato. Ainda é muito novo. Mas sim, eu tinha essa idade, mas a média de idade da turma era acima de 35, depois era já 45, 50. Nossa, as pessoas, elas decidem que quer fazer fisioterapia mais tarde, né? Não a Esse fisioterapia, é a pós. a pós-graduação. Na pós. De Na coach. pós-graduação. Nossa, você já fez uma pós, então, muito novo, Felipe. Realmente, Você logo terminou a ingressou. faculdade e já Você foi, né? terminou e já ingressou na Na verdade, pós. foi um presente que eu ganhei, né? Que legal. De um paciente que eu sou muito grato a ele. Que legal. Ele falou assim, você quer estudar? Você quer conhecer? Pô, vai lá, eu vou pagar pra você. Nossa, que Aí legal. eu ganhei Que gesto lindo. ganhei esse presente. Eu não vou dizer que eu usei tudo ainda que eu aprendi, mas eu sei que, tá aqui. Uma hora eu sei ela que sai. eu vou poder usar, vou poder ajudar as pessoas, vou poder trazer esse conhecimento à tona. E eu gosto muito de estudar filosofia, gosto muito de estudar Karnal. Você tem tudo pra ser coach, Felipe. Eu acho Felipe, muito eu legal, também muito acho. legal, Entendeu? muito gostoso. Você vai ser o nosso novo Cortella. Eu Falta um pouco de achei, cabelo. assim. Isso a Kairos resolve. Viu? É verdade, a Isso Kairos resolve.
Cuida, tá? Nossa, porque realmente você tem tudo. Você fala muito bem, você tem muito conhecimento, você a sua história, as de coisas. vida é uma história que passa para a pessoa que, se ela quiser, vai acontecer. Basta ela querer, basta estar disposta a fazer acontecer. Muita gente fala assim, eu falava assim, preciso da oportunidade. Mas é porque eu sempre imaginei que eu estava preparado, né? Mas você não cria oportunidade, você não ganha a oportunidade, você cria a oportunidade. Vamos dizer que assim, a sorte precede a coragem. Então, quando as pessoas falam, nossa, você tem muita sorte. Não, na verdade, você teve muita coragem. Porque ninguém vai ver os medos que você venceu. Às vezes, por exemplo, que eu ia a pé para a faculdade, porque se eu ia a pé era mais rápido do que eu ia de ônibus. Era muito trânsito. Então, assim, às vezes eu queria economizar o dinheiro do ônibus para poder gastar no intervalo aí da faculdade, no fim de semana, enfim. Queria que sobrasse um dinheirinho. Então, eu ia a pé. Mas ninguém vai olhar isso, só você mesmo. Não só vai. Você. Só você. Tem que valorizar. Então, por isso que eu falo, você sendo coach, é exatamente sobre isso, tá? Porque, assim, as pessoas, elas colocam muita desculpa, entendeu? Então, assim, mas não consigo por conta disso. Não vai dar por causa disso. Não vai dar porque eu não tenho carro. Não vai... Como assim não vai dar? Eu comecei a fazer fisioterapia de moto, eu ia de moto e fazia no chão. Dá sim. Entendeu? Só vou atender quando eu tiver o carro. Só vou atender quando eu tiver o carro, eu vou atender. Não, calma aí. Eu sou o palestrante que te fala que, se você tiver a força de vontade, você vai atender no chão. Assim, tem que acreditar, mas tem que criar também e tem que estudar também. Sim, claro. Preparar, né? Se preparar. Você, na sua vida, você vai muito mais errado que acertar. Porém, quando você acerta, aí você vai lá, atende uma Bruna Marquezine. Mas, assim, ninguém vê os outros que eu atendi no chão. Você vai lá e atende, sei lá, o Natanzinho. Assim, mas ninguém vai ver o outro que eu atendi no chão. Ninguém vai olhar Ninguém a sua vai história. ver que você foi a pé para a faculdade durante um tempo. Ninguém vai ver que você ficou sem dormir durante algumas noites estudando. Ninguém vai ver que você chorou enquanto ninguém viu. Essa parte, os bastidores... Ninguém quer ver, ninguém quer pagar o preço, não. E era faculdade, paciente e academia. Porque o corpo tem que estar o quê? Em movimento. A gente precisa criar esse bordão. Movimento. O corpo tem que estar em movimento. O corpo em movimento é uma mente em funcionamento. Agora, o Felipe, eu quero saber dessas celebridades que você anda atendendo. Como que é? Como que foi a primeira celebridade que você foi atender? Você ficou nervoso? Hoje em dia é normal. Fiquei nervoso, mas foi uma surpresa. Foi como? Na clínica. Foi como? Foi na clínica? Porque você falou que realmente trabalhou na clínica, só que só pra gente entender, assim, o processo, para as pessoas entenderem que hoje você não atende mais em clínica. Hoje você tem os seus próprios pacientes. Não, só home care. Só home care. Então, home care. Você conheceu através da clínica que você trabalhava? Por exemplo, são várias escolhas, né? A faculdade me dá conhecimento para eu entrar na clínica, a clínica me dá a técnica para eu poder aplicar. A aplicação da técnica, é claro que é num público selecionado, em áreas de alto padrão em São Paulo, Moema, Ibirapuera, Alto de Pinheiros, Grande Viana. São públicos mais elitizados. Aí, se você entra nesse público, você entra numa bolha. Se você entrou nessa bolha e você é bom, as pessoas vão te indicar. E aí acaba que fica um indica pro outro, e ninguém vai questionar, porque as pessoas que indicam... Ninguém. Quando indica, é igual você, se você for indicar uma manicure, você não vai perguntar onde ela estudou, quanto tempo de curso ela fez. Às vezes ela aprendeu na prática, sozinha, fazendo nela. Mas se você tá indicando para uma amiga, é porque aquele profissional é bom. E ele a sua amiga vai acreditar em você. Mas só que aí, o que eu penso, não sei se todo mundo pensa, quando eu vou atender uma indicação, eu não tô atendendo a indicação, eu tô atendendo aquela indicação e o ciclo todo da indicação. Por exemplo, tem um professor de inglês que me indicou um paciente esses dias. E se eu cheguei nesse paciente, é porque eu atendi esse professor. Mas se eu atendi esse professor, foi porque eu atendi o marido dele. Aí se eu atendi o marido dele, é porque um dia o Baracate me postou num history. E o cara viu lá, o Baracate postou esse cara no history. Vou mandar mensagem. Porque o cara é bom. Ele sabe que o Baracate mora ali na região. Falei assim, vou chamar. Chamou. Tá vendo assim? Então é um ciclo. Assim, esse paciente, eu vou até atender ele hoje. Mais tarde. Se eu cheguei nesse paciente, assim, 8 anos. Desde a primeira indicação até eu atender um, atender outro. Então, quando eu vou atender um paciente, não é um só.
É uma cadeia que eu tô atendendo. Se eu chego lá, é com muito mais responsabilidade do que atender um paciente que mandou uma mensagem no Instagram, ou um paciente que me conheceu através de uma roda aleatória. Não, uma indicação de um paciente. Não é alguém, pô, o cara é fisioterapeuta, é bom, trabalha, atende tal lugar. Não, quando eu vou atender uma indicação, eu tô atendendo o ciclo da indicação. E aí eu me dedico... Não que eu me dedico mais, porque, assim, se eu for atender você... Você vai entender com a mesma perfeição, com o mesmo profissionalismo, a mesma técnica. Mas só que a responsabilidade é diferente, né? Quando você faz um vídeo e tem 1000 pessoas assistindo, é uma coisa. Mas você sabe que você tem 1 milhão de pessoas assistindo, pô... Não que você vai fazer diferente, mas a responsabilidade... Uma responsabilidade de entregar, né? Isso, exato, é isso, essa é a palavra certa. De você entregar o que a primeira indicação colocou a expectativa em você. Assim, exato. Pum, vai lá que esse cara é bom. Esse cara é bom. E esse meu amigo precisa do seu serviço. Exato, é essa que... E foi a partir daí que você foi indicado pra Bruna Marquezine? Não, a Bruna tem uma outra história. O primeiro que eu atendi foi o Ratinho. Eu já atendi o Ratinho. Nem que sei legal. se eu tenho foto, né? Mas no que Instagram, legal, Ratinho! Eu atendi ele na clínica. E aí depois, eu acho que assim, foram vários clientes particulares, mas aí é de entrar na bolha desses clientes, né? Mas assim, por exemplo, para eu atender a Bruna é uma história. No meu último ano de curso de fisioterapia, ali fazendo estágio, um professor meu travou a lombar um dia. E eu comecei a trabalhar na clínica no 4º semestre. Então, eu já tinha uns 3 anos de experiência. Aí eu fui lá, fiz a massagem nesse professor e tal, e ele quis me pagar. Aí eu falei assim, não precisa me pagar, você já me paga com o seu conhecimento, pô. Qualquer dúvida que eu tiver, eu sempre pergunto se você está disponível para me responder. E isso foi depois do horário de aula, né? A aula acabou meio-dia, eu fiquei até um pouquinho a mais para atender esse meu professor. E esse professor começou a trabalhar na clínica do Dr. Baracato. Dessa clínica Dr. Baracato tem um médico que chama Marcial. E esse Marcial, ele atende ali algumas pessoas. É o João Guilherme, que na época era a namorada da Bruna. Então, por conta do Marcial... Então foi recente, porque ele é namorada da Bruna esse tempinho. Foi ano passado. Aí, por conta de atender o João, a Bruna também tem uma necessidade de umas tensões musculares, de fazer massagem. Mas tá vendo como que eu falei que é um ciclo? Que se você pegar, assim, de uma massagem que eu atendi eu quero lá... também. Assim, sem pretensão. Você não tava aí esse fisioterapeuta que ele é muito bom, entra na clínica do Baracato, e aí o Baracato precisa de um fisioterapeuta para atender. E pede indicações, você vai pedir indicações. Aí esse fisioterapeuta lembra, caraca, eu lembro que um dia eu precisei e tem o Felipe lá. Aí ele indicou eu para esse profissional. Aí eu entrei para atender naquela bolha. Aí daquela bolha, aí vira uma cadeia. Tipo, e aí quando você chega lá, não vai perguntar seu currículo, não vai perguntar sua formação. Vai te avaliar. Qual foi a faculdade que você fez? Se você fez uma Mackenzie, se você fez uma PUC, ninguém vai querer saber. Tem gênios na Mackenzie, tem gênios na Anhanguera, porém tem... Concordo plenamente com você. E tem preguiçosos na Anhanguera. Concordo plenamente com você. Eu acho que as pessoas, elas... tem essa visão, são muito preconceituosas, essa visão de você fez uma PUC e você é melhor. Não, às vezes o melhor ele pode estar em uma outra faculdade, sim. Sim, é que estatisticamente, eu não sei números, né? Mas se for pensar em estatística, o cara que tá lá na Mackenzie é de uma família que tem um alto padrão. Ele vai ter que manter aquele alto padrão para a família dele. Para ele manter aquele alto padrão, tem que estar em um cargo elevado, em uma vida assim, tendo um bom salário para ele manter o padrão de vida e ter as conquistas que a família dele vem já nesse roteiro. Então, estatisticamente, ele já vem numa cobrança maior. Mas só que lá também vai ter preguiçoso, mas só que numa faculdade de mais bairro, mais simples, a cobrança dele não é a mesma coisa. Não é. Ele mesmo. Vai depender muito mais dele. Isso, vai depender muito mais dele. É uma... Mas realmente ele é você... o primeiro a ser formado na família. Exato. Disso, E aí você tá aí para quebrar as estatísticas, sim, que existe, sim, profissionais que podem chegar lá, mas que eles não... De Taboão da Serra. De Taboão da Serra ainda, entendeu? Porque ninguém acredita, mas tá aí, ó, Taboão da Serra e peso. Eu acho que foi esse caminho que eu cheguei nesses pacientes. Muito legal. Mas assim, a massagem já me levou para vários lugares também. Tipo...
Exato, a gente viu no seu Instagram que você já fez algumas viagens. Você gosta dessa Então, viajar pra assim, trabalhar. Pra trabalhar? Foi a trabalho. Foi pra trabalhar. Que Eu fui pra legal. Croácia atender um paciente. Nossa, que O bacana. mesmo paciente também foi o que me levou pra Maldivas. São privilégios que a vida te dá, mas assim, eu tava lá no lugar, ele precisava do profissional, confiava no meu trabalho. Assim, você tem a liberdade, você tem a disponibilidade. Quando você vai falar, não, Você meu vai falar, filho, eu não beleza. posso. Aí, mas é aquilo, né? Quantas vezes já eu fui atender pacientes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã? Isso ninguém vê. Eu já, ninguém. para esse nicho de paciente, tipo assim, eu já me É o horário que eles têm, né? Às vezes. você tem que, por exemplo, hoje é feriado. Nossa, vai ficar com a família? Não, à noite já tem 3 pacientes para atender. Assim, é o horário que eles podem. Exato. Então, eu tenho que me adaptar. Hoje, o meu serviço é esse, meu trabalho é esse, minha fonte de renda é essa. Eu tenho que me adaptar ao horário deles. Assim, é tarde, nossa, eu fico a manhã inteira em casa, a noite, o dia inteiro em casa. Mas é que quando você vai, eu posto no meu Instagram, só coisas relacionadas à academia, treino, mas trabalho, às vezes você, assim, ontem eu acordei 5h50 da manhã, era 11 horas da noite, eu tava na academia, porque, mas assim, nesse meio tempo, atendi um paciente em Moema, voltei para casa, atendi na Lapa, atendi em Moema de novo, depois fui para outro endereço, não lembro o bairro, para depois ir para academia, para depois chegar em casa. E no meio da tarde era aniversário do meu filho. Então eu vim para casa, Meu Deus, cantei comemorou parabéns o com aniversário ele. dele. Assim, é uma festinha pequena, o aniversário dele, a festa vai ser realmente mês que vem. Mas assim, ele tem que criar esse momento, ele tem que criar essa memória. Claro que com a ajuda muito grande da minha esposa, que tá em casa lá, tá cuidando dele, tá ajeitando as coisas da casa junto comigo. Então, assim, é uma parceria. E para tudo isso acontecer e para eu ter a liberdade de atender esses pacientes, minha mãe também ajuda muito com o filho. Enfim, não é só Maldivas e nem só Croácia. Não é. Teve muito atendimento no chão. Eu tenho. Teve muito atendimento no chão. Eu tenho uma curiosidade referente a isso, Felipe. Você já imaginava que você poderia sair para fora do Brasil para atender? Como que foi? Porque assim. Vamos lá. Nós não somos aqui do Taboão da Serra, a gente tem que passar por um processo para a gente colocar nossa cabeça para frente e falar assim, eu vou vencer. Então a gente não nasce falando, olha, meu filho com 3 anos já vai ter o passaporte porque a gente vai sair. Não, a gente tem uma realidade um pouquinho diferente, né? Então eu digo, puxando para esse lado. Você já estava preparado para isso? A única certeza que eu tenho é que se o paciente tiver com uma dor, eu sei que eu posso resolver. Se tiver no meu espectro de ação, na fisioterapia, na terapia manual, eu sei que isso eu vou resolver. O resto, eu não penso, é consequência. É consequência. Agora, aonde vai ser, que horas vai ser, qual local vai ser, quanto tempo vai ser... Eu já fui atender a Bruna, ela falou assim, eu tô com o pescoço travado, tenho 20 minutos. Você consegue resolver? Aí você teve que sair daqui voando? Não. Na hora que eu cheguei lá, agora tem um evento, daqui 20 minutos, dá pra fazer alguma coisa? Você vai falar que não? Eu falei, eu consigo resolver. Não sei se vai ser 100%, mas melhor eu sei que você vai sair. Então, a única certeza que eu carrego em mim, assim, se tiver com algum problema que seja no meu espectro de ação, eu vou conseguir resolver. Essa é a certeza. Agora, o resto... É consequência. Então você foi falar assim, meu Deus, do nada eu preciso ir pra Croácia agora. Tipo assim, não imaginava isso. Já tinha passaporte, já tava com tudo. Já tinha passaporte, tudo. Então você já tinha esse pensamento de que você poderia vencer. É aquilo, se prepare. Não estou falando que você tinha. Chegar. Exato, você já estava preparado para as oportunidades. Exato, nós senão você não vive pensando que você vai dirigir uma espaçonave, mas com certeza. Se eu que tiver curiosidade de querer... Mas é esse o diferencial, Felipe. Porque tem pessoas que elas falam, não vou tirar passaporte não vou sair daqui. Exatamente. Tem pessoas que já têm um pensamento... Por isso que eu te perguntei. Entendeu? Né? Então, por isso que eu falei pra você dessa parte que, tipo assim... A maioria das pessoas, elas não acreditam que essa oportunidade pode bater na sua porta e que se você falar, tá bom, meu passaporte tá aqui. Como assim? Você... Tem passaporte já? Sim, eu tenho. Pra quê? Porque eu já acreditava que isso poderia acontecer. Tudo bem, você pode... Não imaginava que seria naquele momento, não imagina. Mas se você estava pronto... É sobre criar oportunidade. Acreditar e acreditar. A oportunidade não aparece, você cria e você tem que estar preparado quando o problema aparecer. A
As oportunidades vêm fantasiadas de problema. Nunca vem uma oportunidade, nossa, é uma fantasia de um problema. Quando você resolve aquele problema, aí você criou uma oportunidade. Mas nunca vai ser, tipo, nossa, eu vou ganhar dinheiro, vai dar certo, eu vou fazer... Não, vai vir um problema pra você. Mas se você tiver capacidade, tranquilidade, calma, capacidade cognitiva rápida, raciocínio rápido, vem um problema, você resolve o problema. Mas nunca vai vir uma caixinha, tipo assim, a não ser que o cara ganhe na Mega Sena, mas aí não é uma realidade de muitos, né? Mas sempre vem um problema. A oportunidade vem fantasiada de problema. E aí, se você está preparado, você pega aquela oportunidade e faz acontecer. Acho que é muito mais isso. Você falando, a gente lembra mesmo do Tissu. Tissu foi para fora do Brasil porque ele acreditou, ele fez com que isso... Um ano antes ele falou, vou tirar meu passaporte porque eu vou. Exatamente. Mas assim, ele estava preparado. Mas ele estava preparado pela fé. Porque ele falou que ele não... Ele colocou na cabeça. Você vai pra onde, Matheus? Vou. Você vai ver se eu não vou. Eu vou. Então, assim, você tem que realmente estar preparado e fazer acontecer, criar a oportunidade. E perrengues? Conta pra gente alguns perrengues que você já passou por aí. Atendendo, em viagem, com celebridades. Aposto que tem um monte. Esqueceu o equipamento. Esquecer equipamento. Tipo, de você... O que acontece muitas vezes, eu falo que a massagem eu entro num flow, né? Num estado meditativo. Que às vezes eu fecho o olho, tô ali, vai acontecendo. São muitas técnicas que eu posso fazer e o tempo. Esse é o problema. Tanto que eu não ando sem relógio, porque já aconteceu assim, de eu atrasar o paciente que tem um compromisso importante. E assim, putz, e a massagem tá tão confortável pra ele, tá aliviando, você não vê o tempo passar. Eu falo que você entra num estágio meditativo, que é um pouco de conhecimento, intuição e vontade. E aí você tá ali resolvendo problemas, aí... Tanto que quando alguns pacientes, que eu sei que tem horário, por exemplo, o paciente que eu fui atender ontem, no período da manhã, ele falou assim, 9h30 eu tenho que parar, porque eu vou me organizar, 10 horas eu tenho que sair, que tem uma reunião paulista. Então, assim, eu já pergunto antes, ou o paciente mesmo já fala, e aí eu fico ali com o relógio, falo, não, acho que um dos perrengues é esse, de passar o tempo, porque eu não vendo tempo, eu não vendo a cura, mas eu vendo uma certeza que a pessoa pode melhorar, se ela acreditar em mim, isso eu vou tentar proporcionar. E pode acontecer de eu atender e não dar certo. E aí eu vou ter que ter a calma, a tranquilidade também de falar assim, talvez a minha técnica não é melhor. Eu não sou o melhor do mundo. Eu posso ser o melhor, eu tenho que ser o melhor para mim e todos os dias para minhas escolhas, para o meu conhecimento, mas eu não sou o melhor em tudo. Então, se minha técnica não funcionou para esse paciente, eu vou ter que ter a tranquilidade de orientar ele para um outro profissional. Então, você vai ter que ter esse profissionalismo de falar, eu não consigo atender, eu posso a técnica que eu aplico não se adequa ao seu problema. Exato. E eu acho que isso é humildade, tá, Felipe? Coisa que você tem muito, porque pelo fato de... Pelas coisas que você falou até agora, já dá pra perceber que você tem isso. E assim... Não é todo mundo que tem essa humildade, não. As pessoas, elas realmente querem ser as melhores em tudo e pronto, acabou. E tem um ego muito grande, onde a pessoa não aceita que ela não conseguiu. É humildade intelectual. E assim, só aprende quem não sabe, né? Se eu achar que eu já sei que eu sou o melhor... eu virei o burro do universo, porque eu vou deixar de aprender. Sim. É humildade intelectual. Teve uma professora que ela comentou exatamente isso. No dia que eu me sentar numa mesa onde eu não aprenda nada, que eu não tenha nada para aprender naquele lugar, eu falhei como ser humano. Porque eu preciso estar num lugar onde todo momento que eu estiver, eu esteja aprendendo alguma coisa. É igual, voltando lá no início do pod, é assim, é o corpo em movimento e a mente resolvendo o problema. O problema é uma oportunidade. Mas eu falei problema, mas pra mim é uma oportunidade. Mas assim, tem que estar preparado, capacitado e com a certeza e assim, e saber explicar. Assim, a gente estuda no mínimo 15 anos da nossa vida língua portuguesa. Mas se for falar assim, o que é um ditongo, o que é um gerúndio, a gente não lembra. Não o gerúndio eu lembro porque eu trabalhei de telemarketing. Então eu sei porque o meu supervisor ficava, você tá com gerundismo, já tá com gerundismo. Só isso também. Mas então, na nossa vida a gente adquire muita informação. Informação é diferente de conhecimento. Você pode ver o jornal ontem e aquilo é uma informação. Você pode ver o jornal hoje de manhã, informação. Porém, o conhecimento que você adquire, você não esquece. Conhecimento ninguém tira de você. Informação, sim, ela entra e sai. Entra e sai.
E aí tem que buscar conhecimento. Tinha um professor meu que falava muito na época da faculdade. Assim, estuda para aprender, não estuda para prova, estuda para aprender. Na época, assim, pensava igual todos. Assim, não, quero passar, pô. Sim, Quero exatamente. passar A preocupação pro é próximo essa, né? semestre. Mas hoje eu entendo. Fosse, puta, é verdade, tem que estudar pra prova. E aí transfere prova pro paciente. Eu tenho que estudar pro paciente. Porque, por exemplo, que eu expliquei aqui, tipo, da massagem, do acúmulo de substâncias. Cada corpo é um corpo. Mas assim, eu tenho que saber isso, porque é o que eu faço, é o que eu trabalho. Se eu não souber isso e a pessoa fala, nossa, eu tô com uma dor aqui. Quando a pessoa fala, nossa, eu tô com uma dor aqui, é uma pergunta subjetiva a uma resposta que ela quer que eu responda sim. Vou tratar. Mas esse sim, eu tenho que saber na minha cabeça o porquê daquilo. Perguntar para um paciente que eu atendi esses dias, que é um jogador de golfe. Eu nunca joguei golfe na vida, mas eu tenho que saber qual que é o movimento que ele faz. Para você de entender. rotação, para entender qual músculo que ele tá usando, para entender por que ele tá com a dor na lombar, tá? Até aí é lógico, mas pô, a dor na lombar começou porque um tempo atrás ele teve uma dor na cervical, e aí ele limita a amplitude de movimento dele pela dor na cervical, não faz a rotação ideal para o movimento no golfe, consequentemente, é igual um músculo. Se eu trabalhar ele na amplitude completa, é uma coisa. Se eu trabalhar um músculo na amplitude curtinha, eu vou gerar muito mais tensão. Foi o que aconteceu com a lombar dele. Mas assim, isso eu falo que são 5 segundos que eu tenho para fazer uma pergunta, ter uma resposta e criar uma cadeia lesional na minha cabeça. De imaginar esse paciente e já imaginar, putz, eu tenho isso na mala, o que eu vou fazer, qual caminho que eu vou tomar, quanto tempo eu tenho, o que eu vou fazer desse lado, o que eu vou fazer do outro lado, qual posição que ele vai ficar na maca. Tudo são detalhes. E é muito rápido. E assim, você tem que estar preparado para aquele problema, que na real é uma oportunidade de eu mostrar o meu conhecimento e meu trabalho. Exatamente. E de você aprender. Porque sempre, querendo ou não tem como. Você aprende alguma coisa, né, Felipe? Muito, muito. Cada paciente, igual eu disse, é um livro em braille que vai me contar uma história. Porque todos os problemas começam na mente. Uma tensão, um problema de alguma víscera, algum problema articular, todos os problemas começam na mente, tudo, praticamente tudo. Até o trauma de um acidente, de algumas coisas, começa tudo na sua mente. E como que você escolheu a parte da massagem? Porque você estava na físio, foi a clínica, porque é bem amplo o físio. Você poderia, tipo... Ir pra respiratória. Tem a respiratória, tem a parte que você vai lá para poder ajudar as pessoas na mobilidade. A fisioterapia, o significado da palavra fisioterapia é você usar os recursos físicos que existem na natureza para você tratar um paciente. É a terapia manual, que é uma força mecânica, é a eletricidade, que é o TENS, o FES, é o ultrassom, é o gelo. Enfim, é você usar esses recursos físicos para tratar uma pessoa. Então, aquelas pessoas que vão lá e colocam aquele tonel de gelo para você entrar dentro, é um fisioterapeuta que te acompanha? Não, fisioterapeuta, porque você também pode tomar uma escolha individual. E assim, o gelo, o que ele faz? Faz uma vasoconstrição. Depois que a pessoa faz uma atividade física de alta intensidade, você tem vias metabólicas, né? Você vai usar a via glicolítica, oxidativa, porém, para o seu corpo continuar contraindo, ele acabou a glicose do músculo, ele vai produzir um outro tecido que no final vai gerar um ácido lático, que é um lixo metabólico que vai ficar ali. Quando a gente treina e fica com aquele dolorido, aquela tensão muscular, é esse lixo metabólico que está ali. A massagem dissipa esse ácido lático e a vasoconstrição do gelo também dissipa. Eu contraio, diminuo o fluxo sanguíneo, dreno aquele lixo metabólico que está extracelular, consequentemente eu melhoro a regeneração da pessoa. Por isso que a maioria que faz é lutador. Não só lutador, talvez lutador porque estão os mais perto de você vê, mas assim, no ciclismo, na luta, no futebol, e assim, eu vou dizer para mim que o gelo é um dos recursos físicos mais ignorados pela população comum. E é o que dá muito resultado. Vamos imaginar que assim, um jogador de futebol, quanto que vale o Neymar pro Santos, para ele mesmo, atuando, jogando? Ele sofreu uma lesão no posterior da coxa. Se houvesse um recurso mais eficiente do que o gelo, para você ter primeiro intervenção ali, eles não iriam utilizar? Mas o que eles usam? É gelo.
põe o gelo, aperta, porque assim, e para as pessoas no dia a dia, nossa, tomou uma pancada, a pessoa esquece Gelo. esquece Esquece de do o gelo. que é Que resolve. assim, mas também, claro que precisa de uma orientação, né? Porque o gelo, o tempo máximo de ser Que utilizado. queima e tal. Eu acho que também tem essa questão de queimar, enfim, pode machucar, mas assim, eu tenho que usar num tempo máximo ali de 20 minutos, porque o gelo faz uma vasoconstrição. Eu quero causar uma vasoconstrição, porém não quero causar uma necrose a ponto de morrer e aquele tecido não ser nutrido de oxigênio, enfim. Tipo, a ponto de colocar tanto gelo que vai ali adormecer e machucar. Exato. E assim, na verdade, você faz a vasoconstrição, você diminui o fluxo de sangue, mas o corpo é inteligente demais, é uma máquina perfeita. Se eu passar mais do que esse tempo indicado, ele começa a criar novos vasos sanguíneos. Mas numa região que está com hematoma, que está com uma pancada, eu não quero novos vasos. Eu quero só fazer vasoconstrição, então tem que respeitar esse tempo. Então, uso tempo, 20 minutinhos ali para fazer a vasoconstrição. Nunca direto, sem sempre que colocar com um paninho, com alguma pano, coisa, com né? coisa. Existem marcas também que já tem uma marca chamada Endurance, muito boa. Geralmente aqui eu indico para os meus pacientes, que ela é uma bolsa que veda muito bem, não faz sujeira, não faz nada. Não é caro, mas acho que assim, qualquer atleta de final de semana tem que ter ela, porque o gelo vai ser a primeira intervenção que você vai ter para qualquer trauma direto ali, enfim. E é muito negligenciado. E é isso, a fisioterapia, eu não escolhi a massagem em si. Eu acho que no 4º semestre, tinha uma amiga na clínica, na faculdade, que ela já trabalhava nessa clínica, Luísa Sato, né? E aí ela me indicou, eu e minha namorada na época, pra gente ir pra essa clínica. E aí lá você vai treinar. Assim, no entanto que, quando eles falaram, vamos treinar, mas assim, o número de profissionais mulher é muito maior do que homem. Vamos treinar você, mas não tem nem vaga pra você. Você quer aprender? Nossa. Teve isso aí. Olha só! Teve, Ele fala que verdade. você quer aprender? Você quer aprender? Pô, assim, eu não dou certeza que você vai sair daqui empregado, mas se você tiver tempo pra aprender o shiatsu, a gente pode te treinar, porque tá abrindo uma turma agora. Eu falei assim, bom, eu vou. E Claro. nesse meio tempo, Olha só. um fisioterapeuta da clínica de Alto de Pinheiros, ele pediu pra sair. E aí aquilo, tipo, Olha a só. oportunidade, Já tava na linha. eu tô ali no local, porque eles vão buscar outro, pra que eles vão fazer entrevista com outro? Pra quê? E aí, tipo assim, você foi pelo conhecimento, entendeu? Se você não tivesse aceitado, De falar, aprender, já que eu não vou ter vaga aqui, vou aprender aqui pra quê? Vou pro outro lugar. Vou pro outro lugar. Eu tinha tempo e tinha disponibilidade, mas isso foi rápido, foi, sei lá, uns 10 dias. Claro que se eu começo lá a entender da técnica, aplicar a técnica, a gerar esse conhecimento e começa a não ver valor pra mim, eu ia sair da clínica, ia sair de lá. Porque... Não ia ficar lá, vou ficar porque eu sou um bom samaritano. Não, eu fui lá, eu quero aprender essa técnica, mas um dia eu posso usar, posso aplicar. Mas não tinha certeza que eu ia pra alguma clínica. Nossa. E desde então, depois que você começou, você não teve nem vontade de ir pra outra área. Aí o que aconteceu? No último ano da fisioterapia, que eu já tava com 3 anos de experiência na clínica, eu já recebia mais que um fisioterapeuta formado. E aí aquilo, tipo, eu com 24, 25 anos de idade, Já com seu apartamento. Menos teve ainda quando oportunidade. eu terminei a faculdade, acho que eu tinha uns 21, 22 anos. Eu já recebia mais do que um fisioterapeuta formado que teve que fazer 1 ano, 2 anos de pós-graduação, Pra de conseguir. passar num processo seletivo que é concorridíssimo. Eu falei assim, eu vou continuar É no que eu tô concorrido fazendo. porque é uma vaga e um monte de gente, né? E muita gente boa, Tem muita gente boa nesses cursos de pós-graduação. Aí eu falei, vou continuar no que eu tô fazendo. E aí continuei. Vou continuar no que tá dando certo. Exato. Se o objetivo naquele momento era ganhar dinheiro para suprir as minhas necessidades, suprir os meus sonhos, os meus desejos, eu tava num caminho. Mas não que, foi a melhor escolha? Não sei. Eu era apaixonado, vou fazer porque eu sempre amei. Não. No Foi o início caminho ali, né? foi o que você tinha pra fazer. Exato, era o que eu tinha. E assim, pra eu me dedicar para passar numa pós-graduação, ia ter que abrir mão de alguns pacientes. E aí, abrir mão desse paciente, eu ia receber menos, ter um salário menor. E aí, então, vou continuar no que eu tô. No entanto que teve um amigo meu, hoje ele tá até morando fora do país, era o Carlos. Eu sempre estudava junto com ele, conversava muito com ele, falava, vou fazer tal prova. Eu falei, Carlos, não vou, mano. Não vou. Eu vou continuar no que eu tô fazendo, porque tá dando certo, não tem como eu mudar. Então, eu tenho que continuar no que eu tô fazendo.
E assim, poderia ter mudado? Poderia. Eu ia me dedicar tanto quanto? Sim, Muito, com certeza. muito. Tanto que eu digo que eu sou muito curioso e hoje o ChatGPT pra mim é uma luva mágica. É Aham. verdade. Você sabendo fazer a pergunta correta, Uhum. ele te Isso. É só responde. você saber o Responde. prompt. Ajustar. Saber o prompt. Porque, ó, mas isso é porque é de você, Felipe. O fato de executar bem feito é algo que é da sua personalidade. Não importa qual é a área da fisioterapia que você vai todas executar com excelência, porque isso é de você. Com curiosidade. 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 Porque você é curioso, é algo que Vai tem gente estudar, que né? Você vai simplesmente se fala, tá capacitar bom pra aqui. Eu acho que não tem motivo pra você não saber alguma coisa. O mínimo você deve saber. Tipo, qual que é o tamanho da lua? Eu vou pesquisar isso esses dias. Pra quê? filho. Então é você que fica fazendo essa pergunta. Que a gente vai escrever lua, tá escrito lá essa pergunta. Alguém já perguntou isso, eu tenho certeza que foi o Felipe. Não, são Isso são curiosidades. informações legais, porque com certeza seu filho Eu vai ser uma gosto. criança que vai ficar te perguntando esse tipo de coisa. Uhum. E você vai conseguir responder. Mas é legal isso Claro daí. que é. E assim, não é todo mundo que tem essa curiosidade. Se um dia tiver numa rodinha, você vai ter assunto pra poder falar. Eu Com sei. todo mundo. Você tem assunto pra tratar com todo Não mundo. teve, esse dia tem um amigo meu que falou assim, nossa, o Felipe parece não sei quem, mas qualquer coisa, Se qualquer complete. tema que a gente fala, ele sabe. Eu não lembro qual que é tema, mas era... antigamente, quando não se existia antibiótico, as pessoas usavam a urina como um medicamento, como antibiótico em feridas no pé, na pele. Aí eu falei isso pra ele, ele falou, não é possível. Eu falei, pode pesquisar, é verdade. Ele, não é possível. Aí ele foi ver e era isso mesmo. E eu vou falar com propriedade. Eu vou falar agora com... Ai, Felipe, pra que O Felipe você faz trouxe? na hora Pra que vaga? você trouxe esse assunto? Eu vou falar por quê? Porque minha mãe tem 72 anos. E a minha mãe, ela utiliza, ela quer que a gente faça isso até hoje, tá? Meu marido, meu digníssimo esposo, tem uma doença autoimune. E ele ficou um tempo com a pele toda machucada. A doença dele é na pele e é fogo selvagem a doença. E ele ficou com a pele toda machucada. E a minha mãe queria que eu passasse mijo na ferida dele. Porque ela falava assim, ó, urina vai melhorar. Sarar. Era a urina, Mamãe, isso não é mais hoje não. mas era o que tinha de recurso, né? E realmente, você tá falando de verdade isso mesmo, porque eu vivo isso até hoje. Porque antigamente a minha mãe, Vânia, esse pé machucado, menina, faz o primeiro xixi do dia nele que melhora. Mas usavam. E aí, quando eu contei isso na roda de amigos, verdade, meu amiga. amigo, tipo assim... Não tô mentindo. Ele me falou assim, não é verdade isso. É verdade. Mas eu falei assim, não, pô, é verdade. E outra coisa, Não tinha. antigamente as pessoas se tratavam, falavam solário. As pessoas ficavam expostas no sol X minutos por dia. Porque não tinha medicamento, não tinha penicilina, não tinha antibiótico. A pessoa tá com uma doença, vai lá ficar 40 minutos exposta no sol. Era a maneira de tratar os pacientes. Tinha espaço, exatamente. Eu lembrava, na época eu fui começar a pesquisar, ver essas coisas, deixava as pessoas expostas no sol por X minutos de tempo e avaliando a melhora dela. Assim, o quê? São temas de curiosidade. Sim, total. Aleatório. Aleatório. O que o Felipe faz na hora vaga? Ele e o chat. Não, o Felipe, Ele no chat. 2 horas da manhã, não tô sem sono. É, Qual a velocidade? do ar. Felipe, vamos perguntar. Agora eu quero saber como que foi essa entrevista na Globo. Como que foi isso? Tipo, Então, a Bruna, eu atendi a Bruna, na verdade eu atendi o João. Aí eu atendi o João, várias páginas de fã-clube começam a seguir você. Porque eu marquei ele, marco lá na hashtag e tal, aí as páginas começam a ver a imagem, aí começa a seguir. Aí vários fã-clubes dele começaram a me seguir. Dele, aí tem fã-clube que tá ligado a Bruna, na época os dois... Eu não sei se eles namoram ainda hoje, não. Não, só às vezes, quando o namorado da Bruna, o outro que mora fora não vem pro Brasil, aí ela foi pro João Guilherme. Quando ele vem, ela separa. Mentira, Bruna, tô brincando. Então, aí essas páginas de fã-clubes começaram... Aí algumas páginas também da Bruna começaram a me seguir. Tipo, tem uma página dela que acho que 450 mil seguidores. Me segue 200 pessoas. Mas quem que me segue? Porque um dia eu atendi a Bruna, então tô ali no ciclo deles.
E aí, dessa indicação, aí uma moça da revista me mandou uma mensagem. Na verdade, ela me ligou direto, porque, não sei, na época, acho que meu WhatsApp tava atrelado lá no No seu perfil. no meu perfil. E ela pegou contato, ligou, aí eu atendi. Falei, não, eu sou da revista. Esse é o nome da revista. Sou da revista aqui e tal, a gente queria fazer uma matéria com você na Globo, que eu vi que a Bruna passou numa consulta com você, queria mais características sobre a terapia que foi utilizada, como que legal. como que funciona. Foi tipo isso, eu tava na fila do mercado no shopping. Exato, ela me ligou, eu atendi e falei, moça, só um minutinho, você pode me ligar daqui a pouco. Deixa eu passar aqui. E outro bastidor também, falando de Bruno e João. A primeira vez que eu fui atender o João, depois eu mostro pra vocês a foto de perfil dele no WhatsApp. Eu não vou atender alguém que eu não conheço. Vou mostrar aqui já. Você achou estranho e falou, não vou Eu achei atender, não. estranho. Falei assim, não vou atender essa pessoa. E recusei umas 3 vezes a ligação. Aí até que o médico... O médico... O João Não, Guilherme sou é bem estranha. assim. O João Guilherme é bem assim. Quem ousa me recusar minha ligação? É uma criança. Poxa, João Guilherme. Assim, não dá nem pra lembrar da época da novela que você fez, meu. Da época da época do Cúmplice de um Resgate. Eu recusei umas 3, 4 Não vezes. vou Aí atender, até que não. o médico me ligou, o João tá atendendo do lado de você aí. Não O João consegue. Guilherme deve estar assim, ó. Pô, esse cara aqui Existe alguém que não tá querendo me atender, como isso? Mas foi exatamente. Eu olhava e falava, não vou atender esse aqui não. Oxe, não conheço. Vai saber, isso aqui é golpe. É golpe. É, golpe. Hoje em dia, daí desconfiar. E aí, a partir daí, você foi, atendeu e falou, tá bom, vou lá. E aí foi... Não, aí ele passou o endereço, passou o horário. Aí hoje é assim, tipo, ele me Felipe, você pode me atender amanhã, tá horário? Aí quando ele tá muito, muito ruim, assim, precisa mesmo gente, aí ele liga, tipo, ó, pô, tô aqui em casa, você consegue vir? É perto de onde a gente mora, dá uns 9 quilômetros, 8, 9 quilômetros. É pertinho, 25 minutos. Então, eu falei pra ele, ó, se você mandar mensagem eu não responder, ou eu posso ter atendimento, mas pode tentar ligar. Geralmente, no período da tarde, eu tenho poucos pacientes, que é um horário que ele gosta de ser atendido, né? E aí, falou assim, me liga, manda mensagem, aí eu vou. Mas E normalmente, essas pessoas, assim, quando elas criam uma intimidade, uma confiança, aí pra trocar é muito difícil, porque ela já confia em você, já confia no seu procedimento, ela já sabe, você já sabe como que ela né? Eu não alimento isso, não. Porque, tipo assim, se for pensar que todo paciente pode me trocar, eu vou ser trocado. Não, mas tem outros profissionais. Tem 220 milhões de pessoas no Brasil. Se eu imaginar que eu vou atender todo mundo todos os dias. Não tem como. Então, assim, eu tento ser o melhor que eu todos os dias. Se eu vou lá estudar, aprender e conseguir melhorar aí eu tô bom. Eu não fico pensando, o João pode fazer massagem com outra pessoa. Tem pacientes meus que viajam para outros países e se tratam com lá. outras Não é que ele pessoas. tá trocando, não é que ele tá escolhendo. Ele Uma pode técnica escolher. também. E querendo ou não, é a opção dele também, né? Exato, mas aí, tipo, se eu tenho a certeza de quem eu sou. Careca. Do atendimento que... Eu do falo- atendimento falando que de você... careca, porque muita gente faz careca, mas isso não é uma ofensa, é uma realidade. É uma ofensa. É uma característica sua, que às vezes também pode ser uma marca. Isso. Você vai ser atendido por quê? Você é atendido pelo careca lá da barba. Lembra dele? Lembra? Quando eu chego pra Pronto. atender o Natan, eu falei, ei, Vin Diesel. Aí, ó, viu? Ele é muito zoeira, muito zoeira. Ai, É uma deve ser um característica. momento, assim, de totalmente descontração. Você fazendo massagem dando risada, né? Dando Porque o risada. Natan deve ser muito engraçado. E aí, pra entrar lá na casa dele pra atender, tem um primeiro portão e um segundo portão. Aí você troca o primeiro interfone, você entra, tipo, numa cabine. Aí, nessa segunda cabine, tem um outro interfone. Aí, eu não sabia que tinha que tocar os dois interfones, que geralmente quando Já eu chego tocou lá... o primeiro? Não, eu toco primeiro, eu abro e a empregada já abre o segundo portão. Aí ele desceu, eu falei, ei, careca, por que você não tocou o interfone? Tive que descer aqui. Se eu tocasse o interfone, eu abria lá de cima. Eu falei, mas eu não sabia que tinha que tocar de novo. Eu falei, mas tipo, essas resenhas, essas coisas engraçadas. São que os bastidores. bastidor que... E aí você vai lá... no vídeo que você postou, ele tava lá Deitadinho. te ajudando praticamente a montar a maca, né? Ajuda, realmente Ajuda. Perguntas que ajuda, perguntas que é água. Tipo assim, Humildade. muita humildade. É que assim, tem dois lados, né? Quem vê muito de fora, você às vezes atendendo essas pessoas famosas, acha que assim, você chega lá como uma estrela tal. Mas na real, eu sou tanto quanto o cozinheiro, o cara que passeia com o cachorro,
a empregada que limpa a casa, eu sou um prestador de serviço que vai chegar ali. Claro que tem um privilégio, às vezes, de não conviver e chegar, entrar no quarto, montar a maca ali, atender naquele espaço e... Enfim, não se sentir em casa, mas eu sou tratado como qualquer prestador de serviço. Sim. Porém, pra quem vê de fora, fala assim, nossa, caraca. E às vezes lá eu tô com maior vergonha. Na minha cabeça, assim, Tipo, quando meu Deus. eu olhei pra Bruna, pro Natan, assim, a minha vontade é assim, deita na maca. Porque assim, se Eu quero fazer meu trabalho. Então, se deitar na maca, eu falei assim, pô, já era. Aqui é meu jogo. Aqui quem fala Quem domina sou eu. é eu. Mas quando você tá olhando pro famoso, caraca, eu volto pra casa ouvindo ele. Pô, fui na gravação do DVD dele, tipo, caraca, mas assim, enquanto deitou na maca, aí eu relaxo. Que aí é meu jogo. Aí é ele... minhas Você sabe regras, a sua entrega ali. Aí é meu jogo, minhas regras e minha capacidade de ter a certeza que eu vou resolver aquele problema. Então, eu tenho muita vergonha de olhar pro paciente e falar assim, mas deitou na maca, eu falei, Flui. eu relaxo, realmente relaxo. Enquanto tô olhando assim, com o braço aqui, tímido, com vergonha, mas deitou na maca, aí começou meu jogo, aí Aí já era. Não vou Aí dizer que- é tipo o Neymar depois que pega a bola. Acabou. Acabou. Ninguém te para mais, não. Exatamente. Vai, amiga. Agora a gente vai fazer aqui com você umas respostas rápidas, tá bom? Uma brincadeirinha, a gente joga umas perguntinhas pra você e você responde pra gente das opções que a gente falar. Tá. Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Qual celebridade você sonha em atender? Putz. Eu nunca pensei nisso. Não tem ninguém que você é fã? Alguém que você fala, fui atender, tipo Neymar, assim. Mano, nunca... quem eu gosto muito, muito, muito. O Léo Ribeiro. Gênio. Aí, ó, viu? Gênio. Eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Aí atender seria uma consequência. Léo Ribeiro. Você vai falar assim, não, deixa eu só fazer uma massagem, só isso. Não, deixa eu chegar perto, tirar uma Deixa eu foto. pôr a mão no seu ombro. Não, já tô boa. Vai. Dor mais chata de tratar. Que o paciente não consegue nem Identificar. explicar. E eu não consigo, porque às vezes, assim, tem exames físicos que a gente consegue fazer para diagnosticar, mas tem coisas que você precisa de um exame de imagem. As pessoas acham que fisioterapeuta é um ultrassom, uma máquina, vou passar a mão assim. Ou tem uma bola de cristal. Ou é aqui. Isso, não tem como ler. Uhum. Se não existe o exame de imagem, é para criar um diagnóstico. Então, a dor mais difícil de tratar, eu diria que é que o paciente não consegue nem explicar a dor dele. Uhum. Maldivas ou Croácia? Maldivas, né? Maldivas. É porque, assim, do jeito que tá o planeta, é uma das ilhas ali que vai desaparecer, né? Então, se um dia desaparecer, eu posso falar. Pelo menos já foi. Eu já fui lá, já pisei lá. Sumiu, mas o meu pé sumiu junto com ele lá. Ciclismo ou futebol? Putz, aí é uma briga grande, muito grande, muito grande. Eu não sou bom no futebol, mas é igual na fisioterapia, eu sou esforçado. Eu vou correr, não sou o mais rápido, mas eu vou correr no meu mais rápido. Mas o ciclismo, ele te coloca num estágio de você encontrar o seu limite, de você superar, nem superar, encontrar ele. Eu acho que superar é muito difícil, você encontrar seu limite. Quantas vezes eu acho que o mais difícil é o ciclismo. Então, acho que na escolha ali, eu escolheria o ciclismo, porque ele é individual, não é coletivo, é você com você mesmo. Quando o pedal mais longo que eu fiz foi para pedal até o aeroporto de Guarulhos. E nesse meio do caminho, eu não repus. A cada 45 minutos, 50, você tem que repor carboidrato, porque não que você vai engordar, mas é que você precisa daquela energia para você repor seu glicogênio muscular e continuar pedalando. E eu não fiz isso. Fazer. Fica assim, viajando na maionese lá e não tomei o carbo, não tomei o gelzinho. E aí na volta, assim, eu tava numa velocidade média de 35 ou 37 km por hora. Na volta que eu comecei a quebrar, tipo, fazendo força. Mas imagina a sensação de você fazendo força, e não passava dos 28 km por hora. Aí até falei com minha mãe, eu tô fazendo força, mas não tá indo. Eu falei, você quebrou, você não tem mais energia, você não tomou carboidrato, não repôs nada. Eu falei assim, caraca, então é isso. Então, acho que poucas pessoas da vida vão chegar nesse nível de você treinar ou fazer uma atividade de longa duração, com alta intensidade,
ao nível de você chegar no seu limite. Tem o que a gente chama de VO2 máximo, né? O oxigênio não é o quanto você inspira, é o quanto você consegue inspirar e usar ele como fonte de energia. Chama de volume de oxigênio inspirado. Os esportes que mais testam e mais usam o VO2 é o ciclismo e é o ski country, que é ali esqui na neve que eles vão, tipo, correndo, maratona. Sim. É um esporte assim, vai esquiando e correndo na neve. São os dois esportes que você mantém uma frequência cardíaca altíssima. Entanto que, assim, esse meu amigo é referência, mas quando eu vou pedalar, minha frequência cardíaca média, imagina, durante 2 horas, 185 de batimento. 2 horas. O quanto de esforço você faz. Então, entre a bike e o futebol, como é uma superação individual, eu escolho a bike. Mas só que o complicado, assim, eu não moro do lado de uma marginal, do lado de um lugar. A logística, porque eu tenho que ir até lá para pedalar, o futebol é fácil. Eu vou ali, atravesso a quadra, tem quadra em um monte de lugar. A gente precisa de uma pista aqui no Tabuão, né, gente? Por favor, aí, vamos aí, mobilizar todo mundo. A gente precisa. Eu quero pedalar, só preciso ter a pista. Não tem espaço. Mas eu achei isso. Complicado, né? Vai ser. Um vício saudável. Academia, né? Tá de madrugada. Ir de madrugada, né, gente? Pô, abriu a Gaviões do lado de casa. Não, a Gaviões é mancada, mano. A Gaviões, ela veio pra falar, não tem mais desculpa, hein? Exatamente. Não. Tem horário, vai caber. Gaviões, me espera que eu tô indo. Assim, você tá cansado, você tá com sono, não tem nada a ver com o seu treino. Você tem que treinar. Tem que treinar. Problema seu. Tá com preguiça? Tem que treinar. Claro que tá doente, não, aí seu corpo trabalha com prioridade, né? Você tá doente, a prioridade é você melhorar a sua imunidade, sua hidratação, alimentação. Mas tá saudável, tá bem? Eu falo academia, mas como eu disse, porque academia é uma coisa que eu gosto, porém, hoje não é meu foco principal. Somente musculação. Eu tenho que jogar futebol, fazer atividade aeróbia, correr um pouco na esteira, fazer a bike, colocar o corpo em movimento, mas não ser aquele biruta fanático que vai só na musculação, porque são corpos. Você quer ter o quê? Um corpo bonito esteticamente ou um corpo funcional? Graciane, a gente falou aqui. Sim. É um corpo bonito esteticamente, porém não funcional. Funcional para dança. Pode ser funcional para outras coisas. Aí o que você quer fazer da sua vida? Você quer ser um atleta de powerlifting? Vai lá, vai ser outras cargas, outro estilo de treino. Você quer ser um atleta de fisiculturismo? É um outro estilo de treino. Assim, não é carga, não é força. Você fala assim, nossa, ontem eu fiz supino inclinado com 45 quilos. Assim, é uma carga muito alta. Porém, se eu pegar essa caneca aqui e ficar segurando ela por 3 horas... Vai ficar pesada. Então, assim... Não é a carga em si. A carga, ela é ali uma adaptação, porque eu tô preparado para aquilo, tô aquecido para aquilo, porém o corpo não é só carga. Aí você vê as pessoas na academia querendo fazer peso, força. Não, o corpo ele precisa de força, ele precisa de mobilidade, ele precisa de agilidade, ele precisa de velocidade. Você tem que trabalhar essas 4 valências para você ter uma vida saudável. E aí eu falo, você colocou o corpo em movimento, você vai ter essas capacidades bem desenvolvidas e usar a sua vida para criar saúde, criar felicidade, aí a gente contou na história inteira. É, isso aí. Agora, um vício nada saudável. Doce. Meu amigo, tá vendo? Meu parceiro. Você gosta de uma suquinha? Doce, nossa. Eu não gosto de bebida alcoólica. Acho que se eu fiquei bêbado 1 ou 2 vezes na vida foi pra experimentar. Que eu bebi uma garrafa de vinho inteiro rapidinho. É porque você é curioso, né, Felipe? Dá pra saber qual que é a sensação. Assim, eu olhava pro teto, nossa, tá girando. Mas eu não tenho o hábito de beber, porém doce aí... É um paladar infantil, muito infantil. Tanto ontem era aniversário do Dom, eu comprei uma Nutella pequenininha, 2 Kinder Ovo, falei, não, vamos tirar foto. Fofíssimo. Aí vamos tirar foto, fazer as coisinhas, tipo... No final eu comi 2 Kinder Ovo e a Nutella durou horas. Ainda bem que eu comprei a menor, porque se eu tivesse comprado o pote... Tinha ido também. Então, um vício nada saudável é doce. Mas assim, eu tento me policiar. O que eu tô fazendo agora, assim, tem o dia do doce e o dia do não doce. Então, antes eu comia doce nos 30 dias do mês. Agora tá 15 só, pelo menos. Aí, ó, pronto, já reduziu. E uma frase que te representa? Eu acho que não uma frase, mas assim, um poema que eu escrevi. Vou pegar aqui pra ler, peraí. Medo. Qual a diferença do medo e a felicidade? Se quando criança são apenas sentimentos que nos permitem vivenciar a realidade.
do calor, da proteção, do abandono ou da solidão? Real? Será que o medo é real de verdade ou é o medo da culpa que vamos carregar pela eternidade? Mas medo de se culpar é simples entender que somos humanos e até um semideus vai perder. Não vamos escapar da regra da vida. Gabaritar em tudo não encontrará saída. Viverá no aprisionamento. Não que errar seja bom. Não pense com o cérebro esquerdo. Ele quer tudo racionalizar para uma vítima alimentar. Não busque justificativas, só encare o medo como possibilidades. Na escuridão, poderá ver o medo, o abandono, o frio, a solidão. Mas com outros olhos, terá uma noite de sono com eterna gratidão. Nossas células erram, criam carcinomas, que são formas inapropriadas. Dar um tempo para a autofagia é a sacada. Olhar para si é encarar o medo. Aceitar que gabaritar não é o segredo. Errar é humano, nosso cérebro esquerdo que fala. Racionalizar a culpa que será carregada. Ver as pessoas com medo da vida, elas não permitem encarar a realidade. É ver o purgatório delas enquanto vivemos a nossa verdade. Meu Deus. Caramba, você que escreveu. Foi. Você tava exausto, né? Você tá com medo do quê? Da prova, no final do semestre? Não, assim, ó, as aulas, assim, é fora da curva. Assim, você olha você não olha o cérebro esquerdo e o direito. O esquerdo é mais racional e o direito é mais emocional. O emocional, ele não enxerga, tipo assim, grande, pequeno, ele enxerga milhões de coisas. É um computador quântico. E aí, nas aulas, criam-se algoritmos, né? E aí, saía das aulas, vou mostrar um slide só pra vocês terem noção do que mandei pra Ingrid. Meu Deus do céu. É muita informação. Você precisa realmente colocar pra fora. É, porque senão você vai surtar. Sem doida. Realmente. Demorou, mas foi legal. Muito bom, gente. Muito legal. Eu Agora a gente faz essas perguntas ficaria aqui aqui, por né? horas e horas e horas e horas. Porque pensa numa pessoa que tem informação pra você absorver. Ó, Conhecimento. isso aqui é uma aula. Tipo assim, um slide parte da aula. Aí ele pega esse slide e fala, sei lá, 25 minutos. Passa pro lado, você vê, razão, emoção. Isso é uma aula. Você entende? Mas aí se você começar a... Tem outras coisas que eu consigo Isso é um explicar. gráfico. Como que isso aqui... Normalmente a gente copia a matéria da lousa quando a professora escreve aqui, né? Mas aí, tipo Tem assim... as análises, né? Tipo, a pessoa que usa mais o cérebro Tipo, do lado aqui é o esquerdo, a pessoa que usa cérebro. mais do lado direito. Isso, passa pro lado aí, do um lado tem... Tô passando. Ó, tipo, sentimentos, Mas aí, tipo valores assim, e crenças tem- fica tem- do lado esquerdo. ó. Tem ciclos de... Que legal. por exemplo, o que é uma crença, igual eu falei do dinheiro lá no início. Você acredita que o dinheiro é proteção, aí você vai buscar o conhecimento, vai buscar o dinheiro para ter a proteção que você quer ter. Sim. Aí você cria uma crença e aí você vai ter que buscar, que é o valor. Tudo é crença e valor. O que é crença? Crença é o que você acredita. Valor é o que você faz para aquilo ser real. É o que você faz, é o que você escolhe todo dia. Quando por exemplo, você acredita que musculação é saúde, qual o valor que você faz? É acordar mais cedo, tomar uma proteína, se hidratar. Assim, se assim, cuidar, quando eu né? vou... Pedalar eu sei que pra mim é gostoso, é legal, mas pra eu pedalar eu tenho que estar hidratado, mas eu não me hidrato na hora que eu tô pedalando, porque eu não vou encher minha barriga de água, vai dar vontade de banheiro. Então no dia anterior, quando eu vou fazer esse pedal longo, eu já tenho que pensar, tipo, eu tenho que estar alimentado, fazer um carb up, comer melhor, me hidratar, porque amanhã eu vou precisar disso. Você vai gastar toda essa energia no dia seguinte. Exato. Loucura. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Agora a gente vai fazer umas perguntas pra você, que são perguntas polêmicas. Visões do Felipe. Entendeu? Diante dos seus olhos, as coisas aqui que a gente vai perguntar, a gente vai querer que você fale a sua opinião, o que você acha e como você enxerga isso, tá? Na sua opinião, qual o maior erro que 80% das pessoas cometem na academia? Achar que sabe. Se o Ramon não precisa de um professor, você que começou ontem, acha que sabe. Entendi. Uma dor que você não pode ignorar de jeito nenhum. A clássica, né? Aquela dor do lado esquerdo, desce pro braço. Essa é uma dor de um infarto aí. Essa aí não pode ser ignorada. Um mito da postura perfeita. Verdade ou mentira? Perfeito é viver sem dor. Não tem postura perfeita. A técnica que você faz e que mais surpreende seus pacientes. Eu acho que é a tração cervical. Quando você traciona a cervical, libera as vértebras,
descomprime as raízes nervosas, parece que a pessoa tira a cabeça do lugar e volta. Que legal. Uhum. A técnica... Não, essa já... Desculpa. O que ninguém te conta sobre uma dor crônica? Ela tem um fundo emocional, né? Se você não tiver capacidade de investigar a dor crônica, ela sempre vai ter um fundo emocional. Não conta porque às vezes a pessoa não dá abertura ou se limita. Não, ele é fisioterapeuta, vai tratar só isso. O que você aprendeu atendendo atletas e famosos? Que todo mundo é igual. E deita na maca o quanto antes. Deita na maca que eu quero te tratar logo, independente. 3 sinais que a sua dor não é normal. Acho que são os sinais clínicos de uma dor mais complicada, digamos que se ela está limitando muito a sua questão de movimento, se você tem, sei lá, mudança na coloração da urina, as fezes também, assim, eu não diria que são 3 sinais. O corpo é muito complexo para eu conseguir definir 3 sinais. Eu diria que são vários detalhezinhos que mostram que você não está com saúde. É a cor da urina, as suas fezes, que é muito ignorado, a sua pele, a sua hidratação, se está com queda de cabelo, a qualidade da sua unha, o seu sono, seu hálito, seu paladar. O corpo é muito complexo para conseguir definir em 3. Uma história de paciente que marcou para sempre. Pensar um pouco. Tá bom. Deixa eu ver. Algum paciente que falou assim, Felipe, você salvou minha vida, cara. Eu achava que eu ia morrer com tanta dor. Não, já teve casos de pacientes, tipo assim, de eu atender e o outro profissional que indicar tá ali do lado. Ele falou assim, tá vendo? Falei pra você que era bom. E o cara saiu e falou assim, cara, é bom mesmo. E tipo, eu fico lá, assim, cara, que bom, deu certo. Mas não tem uma história. Eu acho que a história perfeita, a história melhor contada é quando no final a pessoa consegue levantar. Não que eu curei ela, mas o corpo se autocura. Eu levei o corpo dela naquele lugar, naquela hora, naquele momento. E ela teve um Mas você já atendeu pacientes que não conseguiam andar de dor, assim, e com os seus tratamentos, você conseguiu fazer com que ela voltasse ali aos pouquinhos até a mobilidade? Quando a pessoa deixa de andar por alguma lesão ou por alguma inflamação, aquilo, se não é um trauma direto, se não é um acidente de carro, de moto, uma queda, aquilo não aconteceu em um dia. Então não espere que em uma sessão você vai curar um paciente. Nunca é uma sessão. Por exemplo, um caso recente, eu tenho um paciente com uma contratura na lombar, jogador de golfe e tal. Ele travou no domingo, aí conversando o histórico dele, falou assim, não começou domingo. Não tem como... Porque o ser humano imagina assim, nossa, eu senti uma fisgada, pensou aqui, nossa, tô fora do lugar, preciso ir lá ajustar. Mas não, o seu corpo não tá fora do lugar por conta de uma escolha, por causa de uma decisão. São várias escolhas durante o dia que você levou você naquele momento. O profissional vai trazer alívio, vai tratar, porém não é Deus, não sou Deus. Eu levo o corpo para ele se autocurar. É um dos princípios da osteopatia. Acho que... Sim, aí esse paciente eu atendi ele 2 vezes. Na primeira sessão eu fui para uma linha de raciocínio, que muito mais analgesia, muito mais liberação mais superficial, sem tanta profundidade. Porém, na última sessão que eu atendi ele ontem, já é outra linha de raciocínio, porque ele já está melhor, já está menos inflamado, eu consigo explorar muito mais as minhas técnicas. Eu acho que não tem... Em uma sessão, já aconteceu, mas eu não gravo isso. Eu acho que é muito mais a consequência. E eu não vendo o pacote, não, você vai fazer 10 sessões. Não, eu vendo uma sessão. Você quer fazer uma sessão, é esse valor. Quer fazer toda semana? A gente combina um horário toda semana. Mas só que você fez uma sessão, você relaxou, você melhorou, você não precisa mais do meu trabalho. Entendeu? Entendi. Mas tem pacientes que, assim, faz a sessão, tá ruim, tá com dor, bom, eu vou chamar ele 2 vezes por semana. Vai mudar alguma coisa pra mim? Não. Mas não que eu saio de casa querendo buscar problema, buscar paciente. Eu vendo uma sessão, eu vendo aquele tratamento. Depois, quando a pessoa melhora, ela relaxa. O que acontece, muitas pessoas não sabem o que é o corpo dela relaxado, o corpo dela sem tensão. Poucas pessoas
experimentar uma massagem, experimentar uma terapia manual. Então, você não sabe o que é. Como você vai... Eu sou uma das poucas. Então, se você... Eu não sei, não. Como você vai falar de algo que você nunca experimentou? Uhum. Então, eu levo o corpo da pessoa nesse estágio de relaxamento, de sem tensão, de alívio. E aí, quando ela tá tensionando, ela já vai ter a memória de, nossa, eu preciso estar ir lá. daquele jeito lá. Aham. E quando você precisa de uma massagem, a sua esposa consegue fazer? Não consegue. Não consegue. Eu trabalho com bebezinhos, então... é muito A fisioterapia dela é outra. É outra. É muito mais um serviço muito de grande responsabilidade. Com lidar certeza. Com vidas, E na com UTI, respiração. com a parte de ventilação mecânica ali. Enfim, não sou o expert para falar nisso, mas é outra área de atuação. Uhum. Ah, entendi. Felipe, foi um prazer receber você. Eu Nós amamos ter você aqui. Mil e uma curiosidades. Essa explosão de conhecimento que você deixou aqui pra gente, pode ter certeza que de tudo que você falou aqui, a gente absorveu metade das coisas, com certeza. Porque não tem como. Você é um chat GPT ambulante. Você tem muito conhecimento, dá pra ver que você tem muita técnica, que você tem muito profissionalismo no que você faz, você tem muita responsabilidade no que você faz, que você faz tudo com muita excelência e que você é um profissional incrível. Não é à toa que você atende pessoas tão importantes, pessoas grandes. Não é à toa, é porque realmente você executa um trabalho muito bom. Ninguém quer ser atendido por um profissional que não faz um trabalho bom, entendeu? Então, parabéns. Parabéns mais uma vez para sua mãe, porque ela criou assim 5 filhos. Ela foi uma guerreira por criar 5 filhos homens e dá para ver que ela deu assim uma educação maravilhosa. Dá para ver por você isso, que você é o caçula, era para você ser o mimadinho que ia ficar aqui falando não quero morango, não quero. Mas não. Você vai atrás, você quer chegar lá, você quer buscar o conhecimento, você quer fazer acontecer. Então, extraordinário ver o quanto você quer fazer acontecer e o quanto você pode mostrar para as pessoas que pode acontecer. Você vai ser um coach, a gente vai na sua palestra. Coach Taboão da Serra. Coach Taboão da Serra, isso aí. Coach Taboão da Serra. É muito, muito gratificante. A gente adorou bater esse papo com você. Eu tenho certeza que tem muitas outras coisas ainda para falar, mas o tempo é curto, a gente não consegue falar tanto, mas você vai voltar. Pra trazer mais coisas aqui pra gente. Pra né, falar amiga? uma segunda etapa da sua vida. Vai ter a parte 2. Quem sabe aí você já volta com, olha, fiz meu curso, o coaching, agora tá aqui, ó, divulgando, já vai trazer, quem sabe numa proposta diferente. A gente não vai trazer mais o Felipe fisioterapeuta, a gente vai trazer o coach, Felipe. Exato. Tamo aí. Olha que nós temos capacidade, Felipe. Agradecer vocês pela oportunidade, pelo privilégio, assim... isso tá gravado, certeza eu vou assistir depois, ver cada risada, cada detalhe, cada coisa que eu falei. E, assim, é muito bom saber que em Taboão da Serra tem um podcast, tem uma referência, e, tipo assim, trazendo grandes pessoas, grandes nomes daqui da nossa cidade e valorizando o que a gente tem aqui. Não que não possa vir uma pessoa de fora, mas, pô, aqui tem gente boa, a gente pode valorizar o que a gente tem. E, assim, de casa, tá em casa, me senti em casa. Muito obrigado por tudo, cada detalhe. Espero que as informações sejam bem difundidas aí e que cheguem em vários lugares, várias pessoas. E com certeza. Qualquer dúvida, estou à disposição. Procurem o Felipe. Por favor, a gente vai deixar aqui aleatórios as redes sociais do Felipe, os contatos, para vocês acompanharem, para vocês entrarem em contato. Gente... É isso aqui, ó. Ele é isso daqui. Fora que é um ótimo ator. Vocês vão ver. Porque além de tudo, ainda é ator ainda. E não esquece de deixar seu like, comentar, seguir a gente e também ativar o sininho para quando esse vídeo maravilhoso chegar, os próximos você já receber notificação. E ir lá nas nossas redes sociais, comentar e interagir, porque a gente ama ter essa troca com vocês. É isso aí. Muito obrigada por vocês acompanharem a gente. A gente tá adorando tudo isso. Obrigada mais uma vez, Felipe. E até o próximo episódio de Pode Riso Solto. Beijinhos, tchau, tchau.